Vamos lá, começando mais um podcast Matraca e Mota. Tudo jóia, Guiguinha? Sim, senhor, e você? Satisfeito com o bate-papo, com o último bate-papo. Muito obrigado pelo presente. Mas hoje nós temos Então hoje eu tenho uma nova satisfação. Hoje quem tem o presente sou eu. Então? Né? Que a gente está recebendo meu amigo, meu irmão Pedro Albieri. Um prazer, hein? É nóis. Prazer estar aqui, meus amigos. Tudo bem, queridão? Debaixo de chuva. Debaixo de chuva, levemente atrasado, desculpa o atraso, mas gratidão aí pelo convite. É muito bem-vindo, você sempre está adiantado. Bora. Bicho, o Pedrão é daquela safra da cena de Porto Feliz que é fantástica, que eu sou um baita fã. Ainda Né? eu falei, a gente pode mudar o podcast para Porto Feliz. Porto Feliz. Lá tem uma baita cena, pelo jeito, porque cada vez chegam novas pratas da casa de lá. E tem mais pra vir ainda, né? A gente tava falando aí, tem o Ricardo Raio pra gente trazer pra trocar uma ideia também. Lá tem uma cena cultural forte, assim, Porto Feliz tem mesmo, assim. Sim, sinceramente, dessa leva que o Matraca falou, né? Há uns anos atrás, quando tinha o Centro Cultural Leão da Gruta, lá a gente formou mesmo, assim, uma cena alternativa e acho que pode-se dizer independente também, né? Aham. Que, cara, foi muito massa, assim. Tipo, muitos artistas cresceram juntos, sabe? Tipo, de diversos nichos e épocas, né? O Eric que veio aqui, né? Aham. Tipo, pô, o Eric faz escultura, faz música, arte em Porto Feliz há muitos anos, né? Então tinha ele muito experiente, tinha uma leva mais... começando lá agora, uns garotos que hoje estão representando a cena do rap, das batalhas de rima lá. Tem uma Cauã, safra nova vindo aí. que frequentava verdade, lá tem uma galera do através do rap legal sarau, lá. que rolava lá no Centro Cultural. Mas o sarau continua, ele só não está sarau- no mesmo lugar. É isso? O sarau, assim, ele existe há muitos anos. O sarau, que o Breno faz parte também, né, que veio aqui também. O sarau, ele tem 13 anos já acontecendo. Só que daí e ele chama sarau na casa por causa do ponto turístico de Porto Feliz, que é a Casa da Cultura, Aham. onde há muitos anos rolava um sarau da dona da casa. Ela era uma mulher muito rica em Porto. Quando ela estava nas últimas lá, ela deixou em testamento para a prefeitura aquele imóvel, e com a condição que ele só fosse usado para fins culturais. Ah, olha que legal. E era a Como dona é o nome dessa Narcisa. pessoa? Fala sobre ela. Narcisa... Putz, se eu falar o sobrenome, Mas eu tá acho bom. de errar, né? E ela fazia sarau, mano, lá na época dela, sabe? Ela era uma pessoa atuante, né? Então o sarau existiu lá, chegou a pandemia. Ela foi uma mecenas, não é isso? Não é esse o nome? Mecenas? Quase isso. Né? Ela pôs a grana dela, entregou pra cultura, né? E... Uma mecenas do bem, mecenas da arte. que eu acho que ela ia além de uma mecena, porque o mecenas, se não me falha aí na memória intelectual, o mecenas, ele punha a grana para um artista fazer o trabalho dele, né? Ela organizava desde a época dela, né? Ela Então, curtia. ela vivia isso. Cara, vivia assim, isso. tem tanta coisa junto nesse guarda-chuva, porque era uma mulher que fazia isso, né? Se hoje em dia a mulher está procurando seu espaço de fala ainda, imagina naquela época, né? Exato. Uma mulher muito forte, né? Para aquela época, né? Bacana, né? Cara, deve ser muito louco, né, velho? Imagina você numa máquina do tempo voltar ali e ver a galera tomando, sei lá, o seu vinho, o seu conhaque, declamando o seu poema, né, cara? Imagina. Uma linguagem totalmente diferente da nossa, né? Total, né? Um outro português. né? Eu tava escrevendo pra ir lá no sarau, eu já tava pensando. Só que tava meio pornográfico. Pra dizer a verdade, eu não sei se pode. Porque nasceu de uma conversa que a gente tava tendo, eu gostei da ideia dele. Porque a ideia não é pornográfica, a ideia é boa, mas as palavras são... Você botou promiscuidade, né? Então, Não, mas ó, Mota, complicado. de verdade, assim, o sarau lá de Porto, ele tem isso que eu acho que é a coisa mais encantadora dele. Ele é um sarau muito livre, assim, tá? Então, tipo, se você quiser levar uma música, se você quiser dançar, se você quiser... tinha saraus que aconteciam assim. Qualquer Enquanto tava expressão que você rolando quiser. ali, tinha um cara pintando. Ah, olha que legal. E daí, na hora que acabava o sarau, tinha um quadro que tinha nascido lá, né? Eu tenho até um quadro que foi feito Que durante um bacana. sarau, assim, né? E tem divulgação? Assim? É muito orgânico, né? Tipo, tem a página Aham. e daí os membros sempre compartilham, repostam e convidam seus amigos.
Mas aí a gente entra até em um outro assunto, né? Que é Isso tipo, que eu ia falar. o algoritmo. A gente precisa de uma. Não, eu ia falar que a gente precisa de um agente cultural. Para poder divulgar isso, não? Não, mas que vai cair no mesmo assunto, né? Que, pô, comparando, né? Quando a gente fazia essa mesma divulgação pelo Instagram anos atrás, a gente tinha um impacto muito grande, né? Agora, se você acompanhando o mesmo resultado, às vezes com mais gente participando, o alcance está menor, né? Acho que as coisas estão muito mais nesse lugar do tráfego pago, o que é distribuído, né? Porque antes, se fosse ver o Instagram, era story feed, né? Agora tem o Reels, tem um negócio que é vinculado ao TikTok. Então, as regras mudam. É o vídeo vertical de 30 segundos. Se você postar esses dias mesmo, fazendo uma publicação que estava envolvida com o projeto de agente territorial de cultura, eu gravei lá uma chamada, uma explicação. Daí na hora de publicar já apareceu assim o aviso do Instagram, né? Ó, seu vídeo tem mais de tanto tempo, ele vai ser entregue a uma quantidade menor de pessoas. Então, complicado. É isso, paciência. Tipo, não tenho toda essa equipe, todo esse tempo para poder ficar moldando, né, meu? Pra tipo, tudo. Deixa eu pensar o que eu faço e como eu lapido isso, fragmento para isso ser mais comercial, mais... É isso, né? Mas fugiu a palavra. Analfabeto cultural. A voz do Leandro! Explica pra quem não conhece. Legal. Não, se a gente for pensar num lugar assim muito literal, assim, uma definição básica, Leandro, o sarau ele é um encontro de poesia, né? Então, assim, o pessoal vai lá, às vezes pode ser com base no mesmo texto, numa leitura, assim. Só que na prática isso pode ir sendo mudado, né? E cada sarau vai ter a sua organização, né? Então tem saraus que eles vão ter uma temática mais fechada, né? O sarau de Porto Feliz, o sarau na casa que a gente está conversando, a gente sempre leva um tema, né? O tema desse mês é histórias para dormir ou te deixar acordado. É bom que cabe é tão subjetivo que você pode falar sobre qualquer coisa, quase. Essa é até uma coisa que a organização a gente sempre tenta fazer, sabe? A gente pensa o tema. Tipo, acaba o sarau, a gente pergunta para quem estava lá presente. Qual é o tema que vocês sugerem, né? Daí um pessoal falou lá, Cantigas de Ninar. Cantigas de Ninar é um negócio mais fechado. Daí uma outra pessoa falou, tem o tema, o Halloween chegando, doces ou travessuras. Daí a gente faz assim essa mistura toda, daí a gente tenta sempre gerar um tema que ele fica muito aberto. Então o cara que tava pensando no terror, putz, vou falar de terror. Mas quem queria falar do Niná, tudo vai também. E quem queria ouviu isso e pensou alguma coisa pornográfica, tem seu espaço. Porque mantém acordado. Entendeu? Exato. Mas então... Porque o Guilherme, ele não é romântico, ele é erótico. Né? Como é que você sabe disso? Eu já lhe dei essas intimidades. Eu conheço que eu sou assim também, um reconhece o outro. Mas é que não é. Então, agora eu quero me retratar, eu quero falar sobre isso. Porque, na verdade, não é pornográfico. São palavras pornográficas para ser poético. Você lembra que um dia que a gente estava conversando aqui? Eu vou dar um jeito de fazer ele falar pornografia para eu ficar bem na história. A gente estava conversando aqui na porta e você falou... Tá faltando uma coisa nessa galera toda que é o que tá faltando? Tesão, pau duro. Isso. Mas no sentido de tesão e não no sentido pornográfico da coisa. Tarado. Então eu acho que as pessoas estão meio sem um tesão a mais para fazer as coisas às vezes, sabe? Talvez eu acho que seja até isso que fica para mim nas entrelinhas do que você falou, que é essa coisa assim do erótico ficou muito, hoje em dia, só minha opinião, né? Mas ela tá muito vinculada a coisa assim explícita. O erótico virou aquele negócio assim, explícito, quase vulgar, tipo, não generalizando, né? Porque o funk é uma coisa muito maior, cultural, social, né? Mas o comercial, o streaming, né, cara? O que estourou muito e às vezes até acaba sendo estereotipado do funk, aquela linguagem da menina, tipo, ali, do corpo da mulher, daquele negócio. Então, mas que não é necessariamente algo erótico, assim, tipo, não entrando no juízo de valor do que é isso, né? Mas esse lugar do erótico, da poesia e desse calor, assim, ele sempre foi muito rico e poderoso, né? Quem fazia isso de um jeito, pra mim,
formidável era o Cazuza, cara. Sim. Tipo, o cara escreve um verso lá no vai e vem dos seus quadris, hora ali, outra aqui. O cara tá falando assim uma coisa estupidamente erótica. Mas assim, como um grau de explícita, poesia mas, assim, maravilhoso. Num né? negócio velado que, porra. Mas é poesia. Acho que a grande sacada é essa. O que a gente vê hoje não é poesia mais. Sabe, você pega uma música, o sertanejo, não, você pega prepare o seu coração para as... É lindo, cara. Então, o duro é pegar essas coisas, com você. a cerveja, a balada, a mina como a traição, o cara é chifrudo, ou ele tá traindo a mina, tá dando pegada. O que falta é conteúdo, o que falta é poesia para todas Então, as eu partes. concordo muito com você, mas, cara, a gente encontra uma grande população que está construindo uma cultura, seja no interior, ou seja do funk, ou seja o que for, me soa um pouco. Eu não tenho um conhecimento tão grande para mim, mas eu entendo o que você está falando, né? Que vira todo aquele sertanejo diversitário, não sei o que lá. Mas como eu não gosto, eu também não vou escutar a fundo para saber o que é bom, o que é ruim. Uhum. E aí eu posso me sentir julgando, saca? Eu acho que tem que esse tomar cuidado com cuidado isso. é E muito você importante, né? Acho que existe o gostar, existe as reflexões do quanto a gente poderia ir mais, mas nunca também desmerecendo, né? Até citando novamente o Eric, né? Eu lembro que eu acho que ele até comentou isso quando ele veio aqui, o lance de como ele escrevia, né? Para falar sobre o amor, 3, 4, 5 palavras lá que, pô, algumas pessoas talvez precisassem até de um dicionário e, na simplicidade de um sertanejo, o cara falar é o amor, Acabou. pô, transmitiu tudo. E a arte, a gente também não pode esquecer que para ela ser forte, ela tem que gerar conexão. E daí, se você também quer exigir muito, tipo, você tem que entregar muito, né? Tipo assim, quando eu digo isso, que eu me refiro e que eu acho que é esse cuidado. Às vezes a gente fala muito do público, das pessoas, o que elas consomem. Mas o que é ofertado para nós como sociedade num todo? Todo mundo está tendo o recurso, a estrutura, a oportunidade. Pra ampliar, porque se você também chegar e falar numa linguagem inacessível, você vai falar pra ninguém. Daí você vai ficar naquela... Daí eu penso que a gente corre o risco de patinar naquele lugar que muitos artistas patinam daquilo de, putz, eu faço algo melhor, um melhor bem entre aspas, e não sou valorizado. Não mas, sou cara, compreendido. não sou compreendido, não tenho meu espaço. Tá, mas, cara, você é acessível? Você se conecta? Faça-se compreender, né? Um cara que fala muito isso, num lugar até mais filosófico, o Eduardo Marinho, sabe? Sei muito. Observar e absorver sei e tal. Ele fala muito, né? isso, né? Ele fala, cara, se o cara que estudou lá filosofia, sociologia, sai da direito, sai da universidade, cola numa quebrada e tenta conscientizar ali, cheio de uma postura de um negócio que já afasta não vai rolar, a galera. Ele já vira um estranho, né, cara? Você já vira um estranho, você tem que ter a conexão ali, né? Eu estava assistindo no Três Irmãos o Paulo Gato, é isso? Que tacou fogo no Barba Gato lá. O motoboy que faz. Sei. Aí ele tem umas. Cara, ele é muito bom nas ideias. Ele falou assim: cara, eu não sou trouxa, mas eu não tenho conhecimento, cultura de ler livros e tal. Daí o cara fala: os caras da direita me xingam, os caras da esquerda me xingam. Daí o cara perguntou: você é de direita ou de esquerda? Ele falou: sou de baixo, velho. Pô, ele responde, entendeu? Aí até ele solta uma letra e fala: cara, eu tô ali, tem um motoboy que tá no corre e votou no Bolsonaro. Pai, eu não votei no Bolsonaro. A gente vai dar o break, que é a paralisação. Ele dá o break comigo, tamo junto. Tem nada essa de Lula, Bolsonaro, porque eu tô um pouco me fodendo com esses caras. Eu tô até puxando isso porque eu tenho acompanhado dos dois lados e você vai pegando intelectuais que você na direita você não acha, né? Você só vê os caras, os terraplanistas da vida, e você vai absorvendo os lados. Aí de repente um cara, sem nenhuma instrução, ele consegue entregar pra gente o que mais falta pra gente se conectar com as coisas, do que esse papo de direita e esquerda, que é você olhar pro cara que tá lá embaixo. É aquela ideia que você falou da música do funk. Como que você pode exigir da pessoa ela absorver algo mais intelectual se isso não é entregue para ela? Claro. E acho que daí também entra até um lugar de representatividade, né? Como você quer que o cara vá lá, consuma o rock clássico, a música erudita ou qualquer outra cena, se nenhuma cena canta a realidade dele? Pode crer. Então, que é sobre isso. Que esse é o grande ponto, assim. Por que os caras são foda?
porque eles cantam a realidade. Porque o som tá rolando ali na esquina dele. E- Ele sai de casa, ele dá 10 passos. Agora eu não Ele lembro- tá na festa ali, que tá contando, falando Eu o não que s- rola na vida dele. Eu não sei se foi aquele Lennon, mano, que fez aquele álbum até com o Depay lá, o jogador do Corinthians, né? Eu vi uma entrevista dele, mas enfim, era um MC de muita expressividade, né? E ele falou algo assim que eu já até ouvi da boca de outros MCs que eu acho fantástico. É aquele negócio assim, o cara fala: se querem criticar a minha música, ou que eu Tem não água aí? faça apologia àquela realidade, né? Que os caras acabam sendo muito... tomando muita pedrada por falar, assim, né? Da vontade da ostentação, ou da proximidade de um crime, ou coisas do tipo assim. Ele fala assim: meu, é simples, muda a realidade da quebrada, tá ligado? Sim. Muda a realidade da onde o meu povo tá, da minha Aí eles vão comunidade falar sobre tá. outra coisa. Porque daí eles vão falar Ah. de outra coisa. Agora, se, meu, o destino da maioria lá é sonhar ou ser artista, ou ser jogador, ou então ele vai estar ali naquele lugar onde, tipo, o sistema massacra, oprime, não dá oportunidade, tipo, é isso, cara. É o que ele vai falar, é o que ele vê, é o que tá acontecendo ali, né? Bom, depois de mais de 15 minutos, vamos apresentar Pedrão pra galera? Ah, ele já chegou? Por exemplo. Pedrão, cara, tem o projeto Leão da Gruta. Queria que você falasse sobre o Leão da Gruta pra gente conhecer mais sobre você. Você é músico também, compositor, tem 2 trabalhos novos, né, que a gente vai falar sobre eles também. E agora você é agente territorial de cultura, cara. É, cara, eu sou artista. Começa por onde você quiser. Tá. Mas a gente quer saber sobre tudo, né, Giga? Então posso puxar o assunto? Pode, fica à Então eu vou vontade. puxar o assunto. Cara, eu tava ouvindo o teu som, e aí eu ouvi. Eu tava abrindo isso pra ver aqui, ó. Tem em frente. Me ajuda, porque eu não vou lembrar, eu não consegui, não deu tempo de eu abrir. Então, e aí eu fiquei ouvindo. Aí tem o Menino Leão, não é isso? Menino do povo. Menino do Povo, que depois, não sei o que lá, Leão, entre parênteses, não é isso? Não tem nada a ver? Menino do povo, leão do povo. É. Bom, É tipo um nome alternativo. Da tá bom. música. E A entre memória elas, recente dele tá horrível, você percebeu já, não, né? e entre elas tem uma Pô, mas Ars Longa. É, beleza. Mas você deu uma cavocada. Peraí, não, Que eu fui onde me mandou o Spotify. Mas olha o que rolou, dá uma olhada, a minha viagem. Aí, beleza. O Em Frente, cara, então eu reconheci um caminho. E aí a minha pergunta, eu vou demorar um pouco fazer essa pergunta. Ih, não tenho pressa. E ainda o que aconteceu foi que eu pisei aqui, eu sentei que nem aquelas cadeiras. O Leandro não dentistas. consegue, ele fica Toda vez eu bato o pé e faço. Ele quer que você no meio do quebra o rolê. joelho ainda. Aí, mas ó, vamos lá no Em Frente. No Em Frente, cara. E aí o que eu queria entender, Pedro, é o seguinte: se aquele é o Pedro ou é uma subdivisão do Pedro que é autor e compositor. Mas eu vou chegar lá, O Em Frente, ele tem uma pegada do tipo assim, de perseverança. Tudo ali é uma perseverança. Eu vou me curar, eu não sei a letra, né? Eu tô te falando sobre o assunto. E a perseverança, e eu vou me curar, e eu vou fazer cada dia um passo, e eu vou chegar lá. Então, é uma música no futuro, de um cara que tá aqui e tá se preparando e tá acordando todo dia, mano, vamos. Ela é bem vamos, positivista, vamos, né? vamos. É positivista, cara, mas não é uma autoajuda, porque a autoajuda é uma coisa que massageia, assim, não é uma coisa fofinha. É um pá, é um vamos aí. Bom, estamos falando sobre Em Frente. Agora, Ars Longa. É um rolê. O tipo de ideia é a mesma. Como é que é? Você não. O que você vê, mas não enxerga é a fé. Como é que é? Cara, Ars Longa é... Meu, eu vou passar uma vergonha. Vamos agora. passar junto. Porque assim... Mas é quase isso. Tá, o Ars Longa é meio que um negócio assim... Você não... O quanto você continua no... É mais um dia nublado, mais um dia real. Do pó do na café, direção pá. do meu sonho, eu sigo mais racional. Toda manhã eu levanto, Isso. vou fazer meu melhor. Toda Vou manhã fazer meu café, melhor, às vezes o tô só o café, pó. tô só o pó. Mas aí depois começa assim, mas o que você enxerga e não vê é a fé.
Alguma coisa assim. Acreditando sem ver, o nome disso é fé. O nome disso é fé. E daí entra na meio... Obrigado, você me ajudou a lembrar o refrão. Não, porque eu sou assim como... Eu ia falar que eu não acredito que eu não lembro a letra da música dele, mas eu não sou a pessoa... Não, mas eu vou explicar o porquê. Mas eu não sou a pessoa... Deixa eu só colocar... Quando eu for me apresentar, eu vou explicar isso. Então, e eu vou entrar no terceiro. Só que aí ela entra nesse mesmo rolê da primeira, da perseverança, do vamos aí, nós vamos chegar lá, os meus sonhos, que eu vou... E é sempre no futuro, eu vou chegar, eu tô correndo atrás e eu tô acordando para chegar. A terceira, que é o Menino Povo, o Leão, né, o Menino Leão, começa com o menino meio entrando no metrô e pondo fone de ouvido, que para mim ele tá escutando a primeira música. Olha a minha viagem. E aí, cara... Você comeu cogumelinho? Sempre. Adoro, inclusive. Aí a história é a seguinte. Ele tá lá, assim, e ele encantará, é o futuro também. Ele tá no rolê, na perseverança dele, porque ele encantará a multidão, não é isso? E ainda tem um lance que é assim, ele canta, ele cantará. Ele encanta. Ele encantará. Eu me liguei. É presente e futuro. Depois eu tenho que falar sobre uma outra. Mas essas três é o mesmo rolê. Se você pensar, dá pra colocar os pedaços dessa música um dentro da outra. Foi isso que eu entendi. Porque é um trem, o tipo de batida, o tipo de caminhada é um tá. É um trem, se acelera aqui. Saquei, já que rolou. Ele ouviu as três músicas e ele ficou na mesma viagem. Fui na mesma viagem. A música foi levando na mesma viagem. Mudou a paisagem. Na mesma viagem. Só que eu comecei a ficar tridimensional. Porque eu achei Daqui a pouco ele vai chamar você de Roger Waters, hein? Porque o cara do metrô, pra mim, tava escutando aquelas músicas. Porque o do metrô, eu entrei com o cara, ele pôs o negócio, eu fiquei no metrô pra sempre, né? E aí, o metrô, ele entra naquelas curvas, naquele túnel, você não vê o que tem na frente. É a história da fé. Porque ele tá pondo fé que ele vai ensaiar, que ele vai tentar. E ele um dia encantará as multidões, né? Pronto, o mais louco da música, pra mim, é justamente isso, meu irmão. É você pegar um cara que vocês acabaram de se conhecer. Ele nem sabia que você fazia música. Pô, passei o teu som pra ele, e ele teve uma ideia. Tipo, ou não. Pelo amor de Deus, entende o que eu vou falar. A gente se apodera, né, da canção, saca? Tipo, não é tua, cara. Nesse momento é dele. Ele se apoderou pode e ser criou. Que ele não pensou nada disso. Oswaldo Montenegro já falou isso no podcast. Por isso que é legal não explicar a canção, cara. Porque cada um tem a sua. Absorve do seu jeito, né, velho? Não, é assim, você me acabou de dar uma porrada na minha mente, né, ouvindo tudo isso. Justamente por isso, né, cara? A gente se conhece nesse momento, né? 30 você segundos. ouviu meus sons e, assim, ainda quando eu mandei, assim, um release, assim, de alguns assuntos mais recentes, né? Eu mandei Em Frente, que foi o meu lançamento do final do ano passado, né? E mandei Love You. Mas que outra história. Tudo bem. Essa aí depois a gente fala. Esse é meu último lançamento. Só, cara, você foi Você tem alguma coisa a ver com isso? Ela é uma inspiradora. Eu nem vou falar que eu sou bom Pedro, na cara, porque tá na cara. Em frente, Pedro, em frente. Aliás, Em Frente, se você ouvir de novo e reparar, ela começa com duas vozes. Eu vi. Fica duas pessoas falando em frente, em frente, em frente. Uma voz é a do Breno, que vocês conheceram, e a outra é a da Bárbara. Daí eu tinha esse som, eu gravei lá no meu home studio, e daí eu falei, putz, eu quero. E daí, era meu melhor. Das pessoas mais próximas que eu mais convivia, né? Minha melhor amiga, que hoje é minha namorada, e Brenão, meu parceiro de jornada, que também tem uma grande relação com Ars Longa. Ars Longa foi um som que a gente escreveu, eu e o Breno, na época da pandemia, a gente se via muito, né? Via praticamente todo dia. E esses sons desse álbum que você ouviu, que é Menino do Povo, Ars Longa e... Em Frente. Foi as três que eu vi. Em Frente, ele é mais recente. Essa Menino do Povo e Ars Longa, elas fazem parte de um EP que chama Tempos de Redenção. Que quem foi o produtor, quem gravou foi o Eric. Foi na casa dele. Que tem uma história do tempo perdido também, não tem? Não é isso? O Eric, esse é um outro som. Que é quase um rap depois. Isso, esse é que é Observando e Absorvendo o Tempo Perdido. Isso. Que é criado em cima dos acordes do Legião, fazendo referência ao som do Legião, mas é uma crítica de tudo que estava me sufocando fuzil, na época, assim, de Bolsonaro eleito, pandemia comendo solta, aquele caos, assim. E daí eu
assim, expurguei aquele som, né? E ele foi escrito ainda em 3 partes, né? Mas é quase um rap, né? Ele é basicamente um rap. É. Quando eu comecei a gravar pra lançar, a minha ideia era muito assim, eu consumia muito rap, eu ouvia muito rap e a minha escrita era muito pensando em beat, Com essas frases coisas. grandes. É. E daí nesse tempo de amadurecimento, eu acabei encontrando mais esse meu lugar do voz e violão, né? E daí eu tinha 2 sons assim que eram muito marcantes pra mim, Menino do Povo Aham. e enfim, o Menino do Povo, ele foi um som que eu escrevi no começo, assim, ó, tipo, eu tava no final da minha faculdade. Ele é um personagem. É. Ele talvez era o cara que, quando eu comecei a ser músico, a tocar na noite, que foi durante a minha faculdade, tipo, eu tive minha primeira banda de rock, a gente tocava na cena ali, universitária. Então, assim, em questão de 4 anos, a minha banda que ensaiava num bar, do nada a gente tava tocando nas principais festas da facu, sabe? Galera de República, todo mundo comprando e eu vivendo aquele negócio assim, tipo... Pô, meu maior show foi isso, assim, umas quase 2.000 pessoas, festa da faculdade. Isso em São Paulo? Não, Pirassununga. Eu Em fui estudar Pirassununga. no Mas lá é Zona Leste, né? Você levou o personagem... eu sou da Zona- nascido na Zona Ah, você não é em daqui? São Paulo. Ah, você Eu é sou de São nascido Paulo. e eu morei, Ah. cresci lá na Penha, né? Ah. E a minha rotina era essa, assim, quando eu fui ficando adolescente, essa final período da adolescência, né? Começando... Minha vida era metrô, tá ligado? Ah, você vai estudar? Metrô. Você vai metrôzão fazer pra qualquer lá, coisa? pra cá. É. Metrô, né? E eu tinha muito essa vontade, tipo, pô, mano, São Paulo não me dava, assim. Porque São Paulo é uma cidade muito legal. Você tem dinheiro e tempo. Porque, cara, se você é mais um na multidão, você quer chegar no seu cursinho, na sua escola, no seu trabalho, 8 horas, você não quer ser enlatado no metrô, você vai acordar 2 horas antes para pegar o metrô vazio. Então. Ou você vai aguentar o rush. Naquela época. Hoje, qualquer hora é a hora do rush. Pode crer. Né? E aí são 4 horas por dia E jogado daí no é isso, lixo. 2 né? horas, 2 horas para ir, 2 para voltar, mínimo, 4 você já ficou lá. 8 você ficou trabalhando, ou 10, ou estudando lá. E, Sobrou o que pra viver, Sobrou né? o quê? Ah. Tá ligado? Então, tipo, cara... E é isso, você ganha quanto para desfrutar dos restaurantes, dos museus, do teatro, né, mano? Tipo... Então eu tinha muito essa vontade de sair de lá. E fui fazer faculdade no interior, né? E daí lá no meio da faculdade aconteceu várias coisas e, enfim, para não me alongar muito, eu encontrei isso, que eu falei, cara, o que eu amo, o que eu sou é compositor. Comecei a compor pra caramba. Compus no início para um amigo meu cantar, que tinha uma banda. Daí, quando eu entreguei a primeira, assim, eu falei, puta, mas eu não quero que outra pessoa cante. Assim, eu vou ficar feliz, mas como eu gostaria... Deu ciúmes. É. Daí eu, mano, meti a cara. Falei, vou aprender, tá ligado? Não sou músico de berço. Você fazia o quê na faculdade? Eu me formei em médico veterinário, cara. Veterinário. E em que momento você olhou e falou, não, é a música. O que eu quero é a música. Cara, eu acho que eu não tive muito uma como posso dizer assim, uma preparação, assim, aquele negócio assim, de realmente, assim, pensar sobre o que eu iria estudar, quem eu queria ser. Eu era muito, assim, muito imaturo. Eu era um menino, assim, que pensava que a minha faculdade ia ser a cedo, continuidade né, do cara? colégio e o trabalho ia ser... Tudo ia funcionar muito naquela dinâmica do colégio. E daí não é, né, cara? Tipo, pô, saí do meu colégio, depenei no cursinho, consegui entrar numa USP. Quando eu entrei lá, velho, os caras... Um amigo meu brinca, ele fala, cara, a USP você não paga a mensalidade com dinheiro, mas paga com um pedaço da sua alma. Que o nível da exigência, assim, E é tipo assim, não tem aquele negócio de vou te pegar na mão aqui, vou te ensinar. É tipo, te vira, né? E dentro dessa realidade de quem só queria sair de São Paulo, caiu numa cidade universitária, pô, Tão legal, né, cara? É uma delícia, né? Eu fiz zootecnia na Unesp em Botucatu. Então, você sabe Só fiquei exatamente um ano, cara, o porque eu que só é. fiz festa. Eu não entendia nada de zootecnia e continuo não E entendendo. não rola esse deslumbre? Cara, é maravilhoso. Tipo, se você. Tipo, maravilhoso. pô, ainda mais se você era um cara que. Um menino assim que não saía muito, não fazia muita coisa. Do nada você cai numa realidade onde, se você quiser, tem festa todo dia. A vida é uma festa. E daí, pô, deslumbrei, me perdi, vi que não tinha tanto foco, foi foda. Daí
pegou a mente, né? Assim, pô, fiquei numa depressão meio ruim, assim. Depois que acabou ou durante? Não, durante os primeiros anos, porque assim, era muito difícil para mim acompanhar intelectualmente, academicamente. Eu me via naquele negócio que eu falava assim, pô, mano, eu não consigo me ver exercendo essa profissão a vida toda como eu imaginei que ia ser simples, sabe? Tipo, escolhe uma profissão, vai trabalhar e vai dar tudo certo, sabe? E daí, no meio de muitas coisas que aconteciam, assim, até na minha vida pessoal, mano, aquilo sufocando, não tinha muito com quem falar profundamente, sabe? Um dia eu escrevi uma letra, cara, assim, de um negócio que tava me arrebentando, que era o luto da minha avó. Minha avó da parte paterna, assim. E daí aconteceu um negócio muito forte, assim, eu escrevi aquilo. Quando eu terminei, eu me liguei que dentro de mim, assim, aquele assunto, por mais que tivesse o luto, a tristeza, ele não me pesava mais. Cara, foi uma virada de chave que eu falei, de tudo que estava me consumindo, me deprimindo, eu vou começar a escrever. Ou seja, e comecei você assim, ficou leve a partir da hora que você colocou em algum daí lugar. eu falei, pô, mano, legal, é o caminho. mano. E daí o que eu comecei a perceber também? Cada vez que eu compunha, naquele instante, eu tinha uma sensação dentro de mim que era assim, meu, é isso que eu sou. Sabe, tipo, o que eu achava que, assim, quando eu via um amigo meu, colega da faculdade, assim, que você via que ele estudava com tesão, assim, ó, usando as palavras do Matrax, assim, ele tinha um pau duro de estar fazendo aquela veterinária, assim. Ele tava, assim, com tesão. Eu olhava aquilo, eu admirava, eu falava, pô, mano, que da hora. Queria eu, né? Queria eu. Pra mim, é maçante, assim, eu vou usar uma palavra muito pesada, mas, assim, pra mim estudar, me preparar, aprender aquilo, às vezes era, assim, as horas de estudos era tipo um estupro mental, era assim, eu forçando porque eu precisava. Tipo, eu faço isso, eu vou tomar pau, vou jubilar. Não Mas posso você chegou jubilar. até o fim, né, cara? Cheguei, me formei. Hoje eu exerço a profissão. Ah, você exerce, você trabalha. Hoje eu exerço. Ah. Depois de um longo hiato, né? Porque assim, eu me formei e... Só que assim, durante a faculdade, quando eu descobri, cheguei até a falar para meus pais, falei, pô, eu quero parar, tal. Choque na família. E daí, enfim, resumindo muito a história, decidi até por uma maneira de demonstrar gratidão aos meus pais. E até né? o fim. Falei, não, vou até o fim. Ainda bem, né? Só que eu não vou desistir disso que eu descobri. Peguei aqueles sons, fui mostrar para um produtor, amigo meu, Bruno Bellini, o nome artístico dele é Bruno Seik, o cara tá na música até hoje, né? Ele, tipo, morava no mesmo condomínio que eu lá em São Paulo. Daí eu virei e falei assim, cara, você me dá uns minutos aí do seu tempo? Assim, ó, eu tô com umas músicas e eu quero fazer isso. Daí ele falou assim, ó, Pedro, pega seus 5 sons mais diferentes e me mostra. Mais diferentes Sim, entre si. Daí eu lembro até hoje, cara. Ele foi lá na minha casa, assim, eu mostrei, toquei, cantei. Daí eu só vi. Ele não falou nada, deixou eu tocar 3. Ele falou, ó, cara, pode parar, tá ligado? Pode parar? Nem precisa mostrar os outros. Ele falou, ó, vou te falar uma coisa, é de verdade, assim, ó. Ele falou, meu, na minha opinião, esses 3 sons, que de ritmicamente, na proposta de escrita, assim, eles divergem muito. Mas mesmo se eu não soubesse, não fosse nessa situação, só me mostrassem eles, eu saberia que vinha da mesma pessoa. Foi o que aconteceu comigo. E daí ele virou, ele falou assim, que eu ouvi, ele falou, cara, isso na minha opinião, na opinião dele, né, ele falou assim, isso é raro. Tipo, porque a maioria das escritas de música, isso eu tô falando anos atrás, é muito pensando naquele, qual é o hit que você escreve. Ele falou assim, cara, isso é muito fora. Olhando pro consumidor e não pra dentro de você, né? Ele falou assim... Uma assinatura, né? Ele E viu daí uma ele falou, assinatura no teu som. se você quer, mano, aposta. Só que eu vou ter que te falar um negócio. Você canta mal, você não toca bem, e quando você faz os dois juntos é pior, velho. Ô, louco. Ele falou, Ele era seu amigo mesmo? Ele era muito meu amigo, a ponto de ser sincero, mano. Só que ele falou, cara, não desiste. Ele falou assim, pra vocês tem 2 caminhos, mano. Ou você foca e estuda muito, ou, mano, mete a cara na noite, começa a se apresentar. Daí eu falei, mano, não tenho como. Tipo, eu estudo tempo integral, faço estágio dentro do campus. Tipo, parar pra estudar música vai ser difícil. Daí ele falou assim, então, mano, pega e vai se apresentar na noite. Que ele falou assim, cada erro que você fizer, você não faz de novo. Porque quando você errar na frente, de que seja de você vai ficar você vai roxo. tocar num bar, você vai tocar pra 2 pessoas. Quando você errar ali e perceber, pode ter certeza, na noite seguinte você não erra. Eu falei, não, beleza, cara. Então vamos. Obrigado.
E daí eu fui... Mano, Foi corajoso, né, cara? coincidentemente, tinha um cara da minha república, o Otávio Pedrazoli, ele tinha um projeto que chamava Barba Ruiva, que ele tocava nos barzinhos da cidade, tocava na nossa faculdade, e ele tava formando. E daí eu virei pra ele e falei assim, cara, chega pro dono do bar, que você tem um contrato meio fechado que você toca toda semana, fala que a banda não vai acabar, vai mudar a formação. Eu juntei uns caras que topou fazer uma banda e era meio que uma dupla sertaneja, lá um trio, que tinha um cara que tocava um carrom, assim, eles tocavam brasilidade, né? Sei. Um dos vocalistas ficou pra assumir o contrato lá e tal. A gente formou uma banda e E o daí Barba foi Ruiva isso, começamos continuou. a tocar. E o Barba Ruiva, Foi em eu dei a frente, continuidade. E, pô, foram 4 anos lá na faculdade, sim, que a gente começou ali com Cara, mas vergonha. é uma baita de uma escola, e né? terminou, Pro músico, irmão, assim, com toda a humildade, assim, era tipo, a gente mandando uns rock, uns rap, uns MPB, assim, e Você a perde a galera vergonha, né, comprando. cara? Você Foi a confessa melhor quando- escola. É conexão total, né, velho? E cheguei A até, galera. mano, a colocar alguns sons autorais ali no meio de uns poporri. Enfia lá no meio E você e fala, contava que era sua? Nem Cara, falava. eu vou contar um segredo, cara. Quando você vai fazer essa parada, você não pode falar antes que o som é teu. Você fala depois. Porque se você falar antes, o cara já fica assim, ó. Por mais foda que seja o seu som, por mais pica, ele já vai analisar. Fala, ih, agora você pega e toca esse som e fala, nossa, que som que é esse? O Eric falava isso pra Vamos mim. ver essa música. Pá, essa música é minha. Mesmo que ele vai querer criticar, não dá mais tempo que ele já gostou, né? já gostou antes. Quando eu né? conheci o Eric Cobra, cara, ele viu as umas primeiras apresentações, eu tinha essa mania de, tipo, fazer uma pausa, falava pra galera, ó, esse som aqui que eu vou tocar agora é meu e tal. Daí um dia o Eric falou assim, virou pra mim e falou assim, ó, você já viu a galinha falar que o ovo é dela? Mano, botou o ovo, mano. Abraço. Só toca ali, cara. Se Só alguém foi quando- perguntar, você fala, tá ligado? Essa da galinha é ótima. Mas daí foi isso, sabe, Mota? Tipo, então, e por que eu contei toda essa parada? Menino do Povo é um som meio dessa época, que ele é bem, tipo, do final. E, cara, nesse momento da minha vida, eu tinha a maior certeza, assim, sabe? Tipo, eu tinha um ímpeto, assim, de tipo, cara, não tem, cara. Meu destino tá traçado, é isso. Se eu Encantarei persistir, multidões. Tipo assim, bora. eu não vou parar de cantar e, mano, pode ter certeza que eu vou cantar, eu ainda cantarei, tá ligado? Assim. Então ele é desse momento. E as outras duas. Ou seja, o que eu senti, e você vai me dizer se eu tô errado, que aquilo é você. Você acorda e fala, meu, eu vou perseverar, eu vou dar mais um passo Não, em direção, não sei mais Em quantos frente ao faltam, meu despertador, mas eu vou. mano. Eu fiz pra ser meu despertador, porque o meu antigo despertador era Ars Longa. É É então, isso, mano, mais um dia. bora, lá. vamos. Daí, assim, eu percebi que aquela mensagem tinha dado uma saturada, porque assim, e daí entrou o ponto do Breno. Né? Eu tava num dia na casa dele, daí ele falou assim, pô, mano, tem várias músicas que o cara canta da onde ele foi e onde ele tá agora, né? Tipo, depois que ele estourou. Então. Mas quem é que canta uma música falando do dia da pedrada? Tipo assim, que não cara, eu faço... ainda não chegou, Ainda não ganhei os plaquês, ainda não sou conhecido, não canto pra uma multidão, mas não desisti. Mas o em frente também. E daí eu e o Breno compomos essa música meio que praticamente essa Ars Longa. Ars Longas. Tá ligado? Em frente, cara, Ah. é de um período onde, assim, ela já rola quase assim, meio que no final da banda Leões da Gruta, período assim que eu já conseguia ver o final da banda que o Matraca falou, né? Leões da Gruta, que foi um O Luiz projeto. da Gruta era uma banda ou era um lugar? Ou eram os dois? Então, vou aproveitar que eu sei já essa história. Dona, posso ir no banheiro? Isso, falava dona pra professora. Dona, posso ir no banheiro? Posso? Então, Leão da Gruta, quando eu me formei, comecei a trabalhar de veterinário em um momento. Falei, cara, isso aqui me sufocou como artista. Eu parei de tocar, parei de fazer tudo. Juntei aquela grana, falei, eu vou tentar abrir meu próprio negócio. Eu abri uma tabacaria que chamava Leão da Gruta, na minha cidade. Aham. Essa tabacaria, ela começou a ser o centro ali de tipo assim, rolava umas reuniõezinhas, rolava um ensaio de um projeto que eu tava começando Começou a a ter. virar o ponto da cena onde as pessoas E se em algum encontravam. momento eu formei uma banda. A gente tinha algumas ideias de nome e um deles era Leões da Gruta, porque a gente ensaiava na tabacaria Leão da Gruta. Aham. Então, Pronto. rolou a banda Leões da Gruta. Por causa do local. E a tabacaria, depois de um ano, ela virou tipo, começou a brigar muito. Eu falei assim pros meus... brigar muito, algumas coisinhas de uma cena cultural. Cheguei pro meu sócio e eu falei, mano,
eu gosto muito daqui, só que me deu uma liberdade, um tempo. Tipo, enquanto eu tava lá esperando um cliente, eu ficava estudando, ensaiando meus sons para tocar na noite e tal. E daí eu falei pra eles, ó, tá da hora, só que assim, eu não posso mais ficar limitado só num lugar de loja. Eu preciso que esse espaço expanda para ele receber pessoas e não ser só uma salinha no fundo. E que não seja só uma loja de chegar, que tenha um ambiente de permanência. Aí Então o cara um chega, bar, restaurante, toma uma breja, ah. ficou um bar. E daí esse espaço virou um centro cultural. A um ponto que durante a pandemia, depois do período de quarentena, eu abriguei o Sarau, que não tinha mais um espaço, não tinha a Casa da Cultura, que a prefeitura usou para outros fins, então a gente não podia estar lá. Todos os artistas que compunham um som autoral e não tinham espaço para tocar nos bares, nos lugares de Porto Feliz, se apresentavam lá, né? Rolava algumas noites que eu juntava, assim, em vez de ser uma apresentação do Eric, ou do Breno, ou do Raio, assim, era uma noite que chamava Pratas da Casa. Então a gente ia fazendo um ping-pong, todo mundo rodava. E as pessoas tocavam juntos, se conheciam. Então foi isso. E, pô, isso aí rolou de... Você é empreendedor também, né? Tive esse período. Tá. Que rolou de 2000, eu abri em 2019, mais ou menos, a tabacaria, 2020, mais ou menos, já virou esse espaço. O espaço foi crescendo e seguiu até o final de 2023. Agora, há pouco tempo. 2 anos atrás, né, praticamente. E daí, nesse final, o final foi meio triste, tá ligado? Pra mim, assim, de tipo, o jeito que a banda acabou, o jeito que eu vi o centro perder uma força, até porque um dos principais eventos que rolava toda semana era o ensaio aberto da Leões da Gruta. E, cara, eu tava assim, um sentimento de desistência muito forte. Então, em frente, eu escrevi pra mim mesmo do bagulho assim, cara, eu tô assim, querendo desistir e eu não sou mais aquele menino do povo que tem assim a fé, a convicção, a disposição. Tipo, eu tava cansado, cara. Eu trabalhei de segunda a segunda, organizando evento, planejando, fazendo estoque, conversando com artistas, assim. Pô, durante 3 anos, sem férias, tipo, tá ligado? Assim, ó. Você que é veterinário. Quando a aranha tem uma carapaça, né? Aí ela cresce... Rompe. Como é que é o nome daquele? O exoesqueleto. Não, é Exúvia e ecdíase, não é? Caraca, mano! Como é que chama? Peraí. Tá pensando... O que tá rolando nesse papo? Eu não Você sei. não tá falando do Leões da Gruta? Alguém soprou no meu ouvido. O que eu... Mas agora nós estamos falando de aranha. Leandrinho falou no povo. Você falou que sabia da porra toda? Leandrinho entrou ali, ó, de uma invasão de aranha. Eu gostava de aranha quando era pequeno porque só tinha aranha, né? A Cristian Torlone, a Xuxa... Francamente, esperava mais de você, mas Batman. Hoje em dia, capô de Fusca é melhor, né? Você é péssimo. Péssimo. Você não queria ver ele falar. Ele tá vendo? Você tá vendo? Eu jamais diria isso no Sarau. Mas o que eu diria é o seguinte: o bêbado vem andando e encontra com uma freira, né? Aí ele vai lá, enche a freira de porrada. Aí ele olha pra feira. Esperava mais de você, Batman. É o melhor que eu posso fazer depois do que ele fez. Resgatou um pouco. Essa é uma piada, né? Né? Você não riu? Não riu? Eu já conhecia, por isso que eu não cheguei nessa. Mas e aí? Quebrar um pouco? Lógico. Não, claro que não. Fica à vontade, Landrinho. Porto Feliz, analisando o orçamento de Porto Feliz com o Tietê, Porto Feliz é infinitamente maior orçamento. E tem uma cena cultural muito grande. A gente vê aqui, a maioria dos caras que vem aqui, tudo Porto Feliz. Não, é bacana que é uma cena independente também. Então, eu acho que independente. eu não A sei. independência que é o ponto, eu acho. Eu não bateria o pé se a gente é assim, mais São pessoas que não levam a música e a poesia como algo recreativo, e sim como arte mesmo. Talvez. Sim, o orçamento de Porto Feliz, ele acho que é quase o triplo de Tietê. Sabe quem é porto-felicense aqui? Mas você diz assim, um orçamento da gestão pública para isso? Não, o orçamento geral. Entendi. A prefeitura ele é 3 vezes maior que Tietê. Porto Feliz é quase o mesmo tamanho de habitantes de Tietê. E tem essa cena cultural grande. Por que não tem investimento maior? Você falou, fechou o negócio lá do cultural. Como que tá esse cenário cultural? Tá forte agora ou não tá? Como é que tá esse? Então, cara... Você não se preocupou com essa área do poder público porque você criou essa cena? Não, eu me preocupo muito. Pense que eu criei essa cena justamente porque eu não encontrava nem do poder público e nem dessa parte
do setor privado, assim, tipo as casas de show lá, eles não dão espaço para esse tipo de arte, não tem. E a gestão pública também não valorizava, né? Existe aí uma esperança que a atual gestão se abra mais para isso, né? Mas não tinha. Então, eu realmente criei esse espaço nesse lugar de carência. E apostei, tentei empreender, né? Acho que não Você empreendeu. Empreendi por um tempo, né? Mas talvez me faltou ali um tino mais do empreendedor mesmo. Porque qual que foi o meu problema, assim? Porque o centro não se manteve, não cresceu ainda mais. Porque eu batia muito nesse lugar social onde, assim, cara... Tá, eu quero fazer um negócio independente e acessível para todos. Eu não cobro entrada, mas assim, se a minha breja aqui custar R$20, como eu vou falar que minha arte, que eu tô deixando a arte acessível? Tipo, eu sou aberto para todo mundo, mas uma galera vai passar vontade. O social e o comercial bateram de frente em algum momento. Eles não bateram de frente porque o social ganhou. Ganhou. E daí o empreendedor perdeu. Pois é. Por isso eu empreendi, mas eu não sei se eu fui um grande empreendedor. Você não foi empreendedor, você não foi capitalista. Agora acho que você foi. Eu ia falar agora, ele foi bater de frente capitalista, né? Ele foi fazer um movimento capitalista com um pensamento socialista. E daí o que aconteceu, Leandro, respondendo sua pergunta, eu acho que assim, esse espaço fomentou uma cena de artistas ali que estava muito carente e segue. Que agora que esse espaço deixou de existir, essa galera não se apresenta, não aparece mais como aparecia, pelo menos não tem esse lugar, né? E essa minha movimentação me levou muito para esse lugar também político, tanto que assim, até nas últimas eleições eu acabei, tipo, inevitavelmente não sei se é a palavra, mas me engajando para defender isso, né? Saí candidato, assim, tentei como vereador levantar não só a bandeira da cultura, mas de uma consciência, de uma gestão que fomenta o povo. Porque, assim, Porto Feliz se tem ou não um orçamento, qual é ele, eu não vou ter a propriedade de falar, é tanto, é X. Só que hoje, quando hoje não, mas assim, historicamente, se você pegar a gestão, quando ela investe, ela fica muito presa na cultura histórica. O calendário também, né? Não, mas assim, existe, tipo, sabe assim, o que Porto Feliz tem de cultural? A Cidade das Monções, a figura do Bandeirante. O que é a Cidade das Monções, hein, cara? Eu não sei. Aqui essa região, né, Porto Feliz, Tietê e tudo. É uma questão de clima, de vento, né? Não é isso? Não. As monções são também isso, mas assim, essa monção que eu me refiro, quando lá no Tratado de Tordesilhas, sabe, da divisão do Brasil, né? Sei. Tinham homens, né, desbravadores, que representavam a coroa portuguesa, que eles desbravaram o território. E eles que empurraram essa divisão do tratado que não foi respeitada. Eles foram desbravando. Essas comitivas, esse grupo que saíam desbravar, ou eles eram bandeirantes ou eles eram monçoeiros. Qual é a diferença? O bandeirante, ele ia pelo mato e pela terra. Então ele juntava um grupo, vinha lá em Portugal, mano, e chegava nas tribos. As entradas e pegava, escravizava, fazia tudo tal, mas foi os monçoeiros, eles usaram o rio Tietê, porque o que tem o rio Tietê? Ele tem uma peculiaridade que ele não vai pro mar. Ele corre ao contrário. Ele corre pro interior do país. Então o que eles saíam? Eles saíam de Porto Feliz, iam parando e, mano, seguindo até Cuiabá. E abrindo cidade. Então, tipo, mas por que Monções? Né? Porque Monções eram os ventos. Ali da Ásia, ali debaixo da Ásia, são as monções, não é isso? Monção tem a ver com o rio, né? Eu acho que tem um termo. Monção com vento, não? Com chuva. Sim, no literal, o porquê, assim, gramaticalmente, eu não vou ter essa propriedade. Não, tudo bem, estamos tentando. Mas foi um nome dado para essas expedições. Expedições, a palavra. Cara, você está falando, eu lembrei de alguma coisa que talvez muito lá atrás da minha vida. E daí Porto Feliz ficou muito. Ela fica muito travada nisso. Então, assim, quando vai investir em cultura ou organizar alguma coisa que a prefeitura faz, é muito isso. Resgata esse passado histórico. E essa era uma das coisas que eu batia muito nessa tecla como agente cultural, como um munícipe mesmo, de tipo, tá, mas e aí? E a nossa cultura moderna, contemporânea, assim, qual é o valor que ela tá dando? Porque numa semana da cidade... Expedições fluviais também são chamadas de monções. Ventos
do oceano, mudança de vento. Também é monções. E quando é uma expedição de rio no fluvial. Nós estamos todos certos, nós somos super cultos. Né? E daí foi. Então, tipo. Foi. Acho que por causa de enxergar muito isso, tá? Viver muito. Porque eu também, quando formei, eu tinha muito essa vontade de voltar para Porto Feliz. Que mesmo sendo nascido em São Paulo, a minha família ela é de gerações lá em Porto Feliz. Então eu sempre tive esse... Assim, um dos meus sonhos é um dia receber o título de cidadão ali, ó. Cidadania Porto Feliz. Você fica com uma invejinha minha, cara. Eu sou nascido lá em Porto Feliz. Aí, ó. No Bezerra de Menezes, o antigo Hospital do Grilo. Por causa das parteiras. Bárbara também. A minha mãe... Tá velha então já, você nasceu no Hospital do Grilo também. Mas tá linda, fique tranquila. Relaxa. Estamos... Você também, está lindo. Eu também tô. Meus pais são daqui de Tietê. A família, tanto da minha mãe e meu pai, vieram para suprir o fim da escravidão. Né? Quando começou a vir o pessoal da Europa fugindo da guerra, e para a mão de obra escrava, começou a vir essa galera para cá. Aí meu pai, nesse meio tempo, foi para Boituva, fez uma cagada lá e foi para Boituva. Boituva não era o que é hoje. Não tinha nada. E nem parteira, nem hospital. Aí quando minha mãe arrebentou a bolsa, falei, não, vamos lá para Porto Feliz, que tinha o Bezerra de Menezes, né? Que é o Hospital do Grilo. Nasci com as parteiras de Porto, as famosas parteiras de Porto Feliz. Que beleza. Essa questão que a gente está falando, esse é o trampo de um agente territorial de cultura. Não, que a gente está falando não, porque não estava gravado. O que faz um agente cultural? Vamos lá. Territorial de cultura. Como é o nome? Agente territorial de cultura. Pense assim, o Ministério da Cultura, ele vai organizando, não vou afirmar com propriedade que anualmente, mas ele organiza assim, um curso de formação de agente territorial de cultura. O que é esperado dessa pessoa que passa num edital? Então, é um edital, você escreve um projeto de mapeamento da sua região. Ok. Certo? Então, no caso, o meu projeto, eu escrevi pensando na minha região municipal. Né? Abrem-se vagas para... grandes cidades têm suas coisas, e tem cidades no interior de São Paulo, quando a gente está pensando na nossa realidade, é regional. Então, eu sou um agente regional de Sorocaba, o meu projeto é dentro de Porto Feliz. O que é esperado de mim? Que eu faça o curso de formação, que eles funcionam como se fosse uma graduação. Né? Então, eu assisto os cursos, que daí é sobre escrita de projeto, captação de recursos, prestação de contas, divulgação. Tudo que alguém que já trabalha com projeto conhece, vive e precisa fazer, certo? Além disso, eles pedem para que esse agente elabore algumas ações, sabe? Como se fosse quando você escreve um projeto para gravar um filme, que eu acho que daí você tem... gravar um álbum. Existe um lugar lá que assim, eu vou te dar essa grana para você fazer isso. Qual é a sua contrapartida social, certo? Ok. As ações que um agente precisa fazer, elas são ações que vão justificar o mapeamento da minha região. Então, o objetivo final é que numa espécie de TCC que eu apresento no final do curso, eu promovi um fomento dos artistas da minha cidade, de agentes culturais. Um agente cultural é qualquer um que produza cultura, seja ele um músico, seja ele um idealizador de um evento que recebe artistas, seja ele um cara de uma parte histórica, enfim. Eu organizo essas pessoas, entro em contato com elas para, nesse momento, mobilizá-las para elas fazerem um cadastro que hoje é feito pelo Ministério da Cultura. Até anos atrás, era um cadastro meio independente que as próprias prefeituras, os municípios, as regiões tinham ali para um controle pessoal. Porque agora a gente tem o Ministério da Cultura outra vez, né? Exatamente. E agora, qual que é a grande sacada deles? Esse cadastro, ele é do Ministério. Então, não importa qual é a sua região, se seu município tem 5 mil ou você está numa metrópole de milhões. Você está ali cadastrado no Ministério da Cultura. E eles esperam desse agente territorial de cultura que ele faça essa ponte. Então, eu me formo, me profissionalizo e com esse conhecimento adquirido, eu converso com todos. Porque, agora eu vou falar muito da realidade de Porto Feliz. Tem muita gente que faz, só que acaba fazendo, ou fica na gaveta, ou fica dentro de pequenas bolhas, né? E a maioria desses não conseguem entender o que eles fazem
e escrever um projeto para ele receber. Um projeto para um artista, sabe? Uma coisa dolorida, né? E é esse o ponto. Precisa de alguém que faça. O que eu acho que a grande sacada do Ministério é perceber que as gestões públicas, de maneira geral, não conseguem dar tanto valor, ou não sei se... Consegue explicar, ele não dá conseguem, atenção pra outra talvez, coisa, né? devido a tantas demandas de um município, não conseguem olhar isso de uma maneira tão empreendedora. Onde, tipo, assim, por exemplo, a Paulo Gustavo, que foi uma lei de incentivo à cultura no período da pandemia. Tem regiões, como por exemplo assim, no Rio de Janeiro, onde foi feito um estudo bem profundo. Cada R$1 dado para um artista movimentou na economia R$6,70 de retorno, tipo, direto e indireto, certo? Tipo, hoje eu vi mesmo a notícia. Os editais, assim, destinados ao audiovisual do cinema brasileiro gera mais emprego do que a indústria automotiva. Cara, se você não olhar para isso e falar, olha o poder da cultura quando ela é bem gerida. E aí o cara vem e diz assim... estou te dando dinheiro para fazer cultura. Lei Rouanet. Só que aquela grana, ela volta com tanta força e maior em imposto para o Estado, que é muito maior do que aquele que colocou antes, através da isenção do imposto. Cara, até porque a cultura é entretenimento. Só que qual que eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo hoje? Assim, que o pessoal bate muito que Lei Rouanet, artista mamando na teta do governo. Essas leis até então, assim, elas tinham muita expressividade em editais assim de muito pomposos, que daí para você conseguir justificar, emplacar numa comissão avaliadora, você precisava assim, talvez desses nomes e dessas coisas assim que acabavam ficando para poucos. Eu acho que qual que é a grande sacada que o Ministério está tendo agora? Como a gente garante que esse orçamento ele é dividido e pulverizado para os agentes de cultura das pequenas regiões, que é onde mais precisa ter ações culturais para mobilizar e gerar uma ascensão, uma revolução sociocultural. Né? Então, essa é a sacada. Então, o agente territorial ele vai chegar para esses artistas que estão próximos dele e explicar essas coisas. Outra coisa que é esperado de nós é que dentro da nossa região a gente esteja mais próximo e presente nas organizações, nas reuniões feitas pelos municípios para a elaboração da Política Nacional Aldir Blanc, que são como vai se estrutura a lei hoje, é obrigatório os municípios se cadastrarem, né? E daí eles vão receber uma verba. Como ele constrói esse edital, o município tem total liberdade. Só que se o município não tiver contato, proximidade, aquilo que a gente estava falando, se ele não souber o que ele uma tem, comunicação eficiente, assim, tipo assim, eu tenho 4 milhões. E aí então ele vai lá e coloca tudo em monções. Por exemplo, ou então ele vira e fala assim, eu vou fazer então um edital de... Eu tô falando de uma maneira muito lúdica, né? Assim, mas eu tenho 4 milhões, vão ser 4 edições de 1 milhão para fazer um filme. Cara, mas no seu município tem muito cineasta? Tem uma indústria tem uma indústria potente, mas acho agora assim... E daí qual que é o lance? Se ele não tem essa noção, essa ideia, esse interesse, essa atividade, que não é uma obrigatoriedade de uma gestão pública eleita ter isso como principal bandeira, se isso passou, como que o Ministério da Cultura vai garantir que ele saiba? Então, na minha visão, incrível, né? A ideia. Ele cria esse movimento de formar esses agentes para ter pelo menos uma pessoa ali próxima nessas reuniões de falar, cara, tem que ser assim. Vamos mapear. Ou então virar e falar assim, você não sabe como que tá a nossa cidade? Nossa cidade tem aqui, tem aproximadamente 300 jovens fazendo rap que nunca lançaram nada. Então você já sabe, cara, eu não preciso fazer editais de 50, 60 mil, poucos para um artista gravar um álbum. Vai ser muito mais interessante para a cultura da minha região se eu fizer 50 editais de R$5 mil para o cara gravar e lançar o primeiro single. E exigir dele uma contrapartida social, que pode ser uma coisa simples, cara. Você vai ter que se apresentar numa escola pública
e falar que o que você lançou, você fez através de um edital. Porque daí a gente começa a quebrar uma coisa que, na minha opinião, é fundamental para a arte voltar a respirar com tesão. Que é mostrar, principalmente para os mais jovens, que, artista e celebridade são coisas diferentes. Arte, fama, assim, ó, a vida de um artista e a vida de um famoso não é a mesma coisa. Legal. Então, porque assim, ó, Mas como fazer se você isso num pensa tempo? assim, cara, eu quero ser artista, e você achar que o seu sucesso e o seu reconhecimento só vai estar ali quando você tocar para 1 milhão, quando você ganhar aquilo lá, e se você não consegue fazer isso, é aquele dinheiro, cachê pingado, tocando cachê, tocando o que toca na rádio. Pô, tem que existir um meio do caminho onde o artista faz a arte, ao meu ver, é esse material que o cara faz, ele é transformador num aspecto intelectual, e eu não tô falando isso num sentido, pessoa mais inteligente, assim, segredo. É intelectual de, tipo, acessível, inclusivo, tipo... Porque a partir do momento que eu chego lá, eu falo assim, mano, eu cantei Menino do Povo, só que eu cantei Menino do Povo porque eu escrevi um edital. Cara, se aprender a escrever um edital, você quer cantar o quê? Você quer cantar o que você quiser, o que você quer fazer, é esse o ponto. Existe esse caminho, e é desse artista que a gente precisa. Porque quando esses artistas começarem a ter mais relevância e só vão conseguir isso através de dinheiro, porque, hoje em dia é isso, você quer que sua música seja escutada por 1 milhão... Se você tiver o dinheiro para pôr ali no impulsionamento, em uma semana 1 milhão te ouve. Agora, você vai depender do tráfego orgânico, da publicidade orgânica, cai no que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo, porque acho que nem estava gravando ainda, não sei, do algoritmo. Tipo, ele não está mais fomentando a ascensão de pessoas desconhecidas. Quando a gente fala assim, nossa, não, a internet deixou tudo inclusivo. Cara, a gente tá falando da internet de 1000 anos atrás. É outra coisa. Tipo assim, quando você fazia um vídeo no YouTube lá e ele podia viralizar, assim, sem querer. Hoje é um meio de comunicação tipo, paga. Hoje em dia, irmão, é isso, é anúncio. A internet é a nova TV dos anos 80, 90. Cara, mas é incrível essa ideia, voltando no meio do que você estava falando, de ter alguém para olhar e falar, na minha cidade... Porto Feliz é uma, Tietê é outra, Laranjal é outra, cada um é outra. A gente tem uma cena de rap, ou a gente tem uma cena de autores independentes disso, ou de pintores, ou de que quer que seja. Porque senão o cara tem essa grama, vou abrir de orquestra. Por quê, mano? O que tem? Não, porque eu conheço eu acho bonito. Né? E não tá... Ele não conhece, ele não sabe o que ele tem ali dentro, cara. Então essa pessoa, esse teu lugar é exatamente para falar, o que tá acontecendo aqui é isso aqui, irmão. E agora, para fazer um link do que a gente tava falando, qual que foi uma coisa muito marcante que você falou do som em frente? Foi isso, eu tava muito assim, para desistir. E o que aconteceu é que, no final de 2023, 2024, eu me dediquei à escrita de projetos, editais, culturais. Falei, não, eu vou mergulhar nisso de cabeça. E me engou, porque Porto Feliz em si não assinou a Aldir Blanc nesse período. Então não tinha editais. E daí que eu percebi. Eu fiz os meus primeiros na Paulo Gustavo. Só que, cara, se não tem o edital municipal... Um artista não consegue não tem pra onde ir. Ser aprovado num estadual, porque assim, o estadual ele exige como se fosse um portfólio maior, daí tipo assim, você escreveu um projeto muito bom. Chegou a acontecer isso comigo, eu escrevi um que eu peguei assim, caras da região, assim, que tipo, tinham trabalhado até com nomes expressivos, sabe, tipo, eu escrevi um projeto lá que eu consegui assim, o cara que fazia o audiovisual do Charlie Brown, tá ligado? Ele que ia fazer o documentário de tudo, assim. Mano, aprovado, só que chegou na minha análise ali, tipo, ali eu perdi muitos pontos, porque o que eu tinha feito até então? Então, se não... E aí a grande importância dos editais municipais, tipo, eles que vão preparar esses artistas que engajarem nisso, para eles conseguirem crescer cada vez mais, entende? E daí, só para fazer o link... Cara... Foi um período tão dolorido que eu falei assim, cara, eu vou desistir mesmo, assim, eu preciso parar. Eu vou parar com a música, eu vou parar de tocar, vou parar com o centro. Eu precisei, assim, dar um reset, tá ligado? Matraca me conheceu cabeludão, até o cabelo. Eu falei, que é isso, mano? Eu preciso me ver com uma outra cara, tá ligado? Eu vejo tudo que você tá falando naquela música.
tudo E o em isso. frente Ele foi tipo cortou o isso. cabelo Você por tá causa se da namorada. convencendo que Não é? não pode E daí, parar. olha que loucura. Você tá se Sempre retroalimentando. corta o cabelo assim por causa da namorada. É uma locomotiva. É uma locomotiva jogando carvão e falando, mano, eu não posso E parar. foi. Só que não é Parou. uma coisa assim Só que esperançosa. É um bam, bam. Você sente que o cara tá falando isso porque tá pesado, saca, meu? E daí que é o lance que, fazendo o link, né? Que eu acho que nisso que eu falei, nossa, foi uma pancada se me falar isso, porque a sua percepção do garoto que entrou no metrô e do cara que tá ali É o assim, meu- ó, é o mais mesmo sério, rolê, sabe? é. É tipo assim, ó. Tipo, aqui é um cara acreditando no É. mundo colorido. Aqui é tipo. Até a capa, se você for ver. Então, a capa do. E na outra, o cara tá tentando se convencer que ainda acredita. E a capa do Que em é frente, pá. se você for Pra perceber. você vê que quando é uma coisa que tá tentando se animar, né? É uma música mais animada, né, cara? Vamos lá, a esperança. Lá não, é perseverança, nós vamos levantar, nós vamos. Só que, pá. E repara depois, cara, a capa desse single. Porque assim, Eu ela é- olhei. É. intencionalmente, ela é uma capa preta e branca, não tem nem a cara, assim, porque era isso. Eu tava cansado de botar minha Então, cara pesou. na frente de tudo, né? Pesou. E 2 luvas de boxe, mano, que o bagulho é assim. Ah. Eu tô aqui E aguentando. escrito mulher, não sei o quê, não é? Encare como homem, lute como mulher, evolua como ser humano. E aí eu vou pra outra. Posso ir pra Lindo, outra hein? música lá na frente? Pode. Que é o Pode seguinte. tudo, Giga. Então vou te Você dar tem um que abraço. Então dá. Se o mercadinho estiver aberto, eu te pago uma cerveja na hora de ir embora. Eu vou aceitar. Mas aí, vamos falar do I Love You. Vamos para um momento mais leve. E aí eu tive a primeira viagem, é o seguinte, que a capa do disco, eu olhei várias vezes e por causa do seguinte, porque atrás do som, ele tem imagens atrás, porque você pôs músicas, você pôs sons incidentais, tipo, tem uns sons assim. Uma buzina de caminhão. No final tem a buzina de caminhão. Mas antes disso, até a buzina de caminhão parecia uma coisa meio no mato pra mim, assim, porque eram outros sons meio. Mas tinha sons. No final, quando toca a buzina, eu falo, caralho, é uma rua. Mas bom, e esse som que tava caminhando no meio, que pra mim era uma coisa meio cachoeira, meio floresta, me fez achar que eu acho que são os guardanapos com o negócio ali do I Love You. Eu bati o olho várias vezes, pra mim era a água de uma cachoeira descendo por causa do som que eu escutei. Olha a viagem, né? Só que ali você já é outro cara. Ali você já, a leveza daquilo já é um outro lugar seu. Então, cara, essa leveza ela existe mesmo, assim. Mas muito porque, tipo assim, cara, daí o que esse som tem assim, de diferente de tudo que eu tinha feito antes, tá ligado? Ele é desse lugar que assim, eu já tinha largado mão, tá ligado? Eu tava. Você tinha tirado a Assim, mochila tipo de assim, ó, pedra das costas. É tipo assim, né? a luta acabou, assim, desci do ringue, não consegui vencer o meu adversário, todo esse sistema, não consegui chegar aonde eu imaginei que eu chegaria quando eu tava lá atrás. Posso te falar? Você está só pegando ar. Hoje eu Você vejo está só como pegando isso, ar. cara. Só que você não precisa brigar com ele, com o E gigante. quer saber a coisa Não, mais... é um Não, choque necessário. Vamos né? trocar uma ideia com o gigante. né? Agora eu vou O te jeito de sair na vou te porrada. contar né? a coisa mais fofa desse som e nem é a música inspiradora, assim, cara. Mais fofo. Eu... Rapaz. Não, é ainda mais fofo ainda. Porque assim, eu tive esse período, né, de tipo, pá, voltei a trabalhar depois de, mano, 7 anos, sei lá. Mas estava Voltei pra Pra veterinária. veterinário, não a trabalhar. É, você foi Né? genial. Agora. Sim, saí desse ramo da arte, da cultura, vi que ele minguou, me senti saturado, dei uma... Aquele pessoalzinho que não gosta de arte já vai falar quando escutar. Vareia! Até ele mesmo se chama de vagabundo. Não, mas ele voltou atrás. Fui sabiamente corrigido pelo Mota. E, cara, daí eu tava num período onde a única coisa que me fazia tocar era que eu tava dando aula de violão pra uma garota, Pietra, que é a filha da Bárbara. Então eu tinha esse hábito de uma vez por semana, eu tava tentando ensinar, fazer essa introdução musical pra ela. E eu conversava muito com ela nesse lugar assim de tipo... Que idade ela tem? Ela tá com 11 anos. Tá. E que eu tentava passar assim... Eu cheguei até a falar isso pra ela quando eu comecei a dar as aulas. Eu falei assim, cara, eu não sou um músico formado e eu não vou te ensinar a ser um guitarrista. Mas o que eu sei que eu sou é um artista e eu quero te ensinar a arte. E eu acho que assim, a principal coisa que eu aprendi naquele momento, quando eu era o menino do povo, era que assim, meu, se eu esperar
ser um puta músico, tecnicamente ou em outros aspectos, para fazer a minha arte nunca vai... Eu nunca vou estar pronto para fazê-la. Nunca vai estar. E quantas obras-primas, elas são perfeitas na sua simplicidade. Uhum. É tipo... É o caminhar que é o tesão. cara, você virar e falar assim, pô, você vai... Um cara só tem a tinta vermelha. Se você falar pra ele que você não pode ser um pintor porque só tem a tinta vermelha, cara, você pode ter matado um artista. E daí, Love You, eu conversando com ela, assim, num dia, tipo... Eu achei 3 acordezinhos, uma levada muito simples, mas que, assim, eles me traziam um aconchego daquele momento, daquilo que eu tava tentando ensinar, resgatando em mim, com a poesia do que eu tava vivendo na época. Daí é a parte da música inspiradora aí, né? E quando eu decidi gravar, foi acho que a primeira música, assim, que, tipo, eu entrei no meu home studio e eu não me preocupei muito. Dei aula de música pra sua filha, né? Ó. Se chama Chaveco. Tipo assim, pô, em frente, eu acho que dentro das minhas produções que eu fiz de home studio, assim, que eu fiz do começo ao fim, ela foi a que eu tava mais assim, cara, deixa eu isolar tudo isso aqui, igual a gente tá aqui hoje. Não, isolar esse acústico, eu não quero nem mínimo de ruído, agora eu vou fazer a linha de baixo, agora eu vou fazer isso. Quando eu fui gravar ela pra valer, cara, eu tava assim numa noite no home studio, assim, mas janela aberta, violãozinho... E todos os barulhos que aconteceram, eu não coloquei nada. Não foi você... É a rua. Você não escolheu, era o que estava acontecendo. Quando eu ouvi depois, eu falei, olha, eu tocando aqui tranquilo, eu falei, cara, passou um carro, eu ouvi a hora que o caminhão tocou a buzina, mas eu falei, eu não vou me preocupar com isso, só tô gravando pra mim. E daí, quando eu fui ouvir o resultado, tipo, até essa buzina do caminhão, eu falei assim, mano, ela tocou na hora certa, assim, eu não quero tirar essa buzina, tá? Então, tipo, deu vida à música, né? E daí é isso, foi meu último lançamento. E foi assim, antes de eu mergulhar de cabeça numa fase assim de voltar a trabalhar na veterinária, que daí assim, eu vivi nesses últimos meses desse ano um negócio onde isso me sugou de novo. Porque assim, o trabalho de veterinário é uma coisa assim que eu tenho meu amor, gosto de exercer, me sinto capaz. Hoje ressignifiquei muito do que foi no passado, que foi um final traumático. Trabalho num lugar legal, com pessoas que eu gosto. Aliás, um abraço para todos lá da Vila Vet, que é a clínica onde hoje eu presto os meus serviços, né? Só que, cara, não tem é muito difícil, assim, que é o que eu tava falando com o Leandro no intervalo, assim. Cara, é difícil você ser muito ativo em outra coisa. Você trabalha 6-1, 10 horas em algum lugar. Mesmo que eu não pegue 4 horas de transporte coletivo, mano, eu vivo muito aquilo. Isso me mingua em outros lugares. A inspiração não escolhe hora nem lugar, né? A despressurização de sair de uma coisa da cabeça para outra. Não falarem que eu não linkei tudo que eu falei, que eu sou um cara confuso. A maior surpresa para mim desse ano foi esse edital de agente territorial de cultura que eu tô exercendo hoje. Ele foi o único edital que eu meti a cara de falar assim, mano, esse aqui ele é um edital federal, que passa por uma divisão onde assim, é um edital maior do Ministério, que ele divide em regiões. Então, em cada região do Brasil, uma instituição, uma organização se responsabiliza, né, para fazer a organização dos agentes daquela região. Então, no Sudeste, em todo o Sudeste, o Instituto Federal do Rio de Janeiro é o responsável por organizar esses agentes. Então, ele é um edital que ele está até além do estadual, ele é um edital regional, que eu falei, putz, isso aqui é o que eu sou, assim. Minha irmã, eu falei, quando eu vi o edital, minha irmã me mandou, ela falou, Pedro, olha esse edital que é o que você está fazendo em Porto. Eu li e falei, caraca, eu não preciso me esforçar para conseguir atender esse edital. Eu conheço diversos grupos culturais da minha cidade, isso de graça, muito além da minha cena. Fiz de graça, sabe? Tipo, cara, eu ia adorar ter isso. E, mano, eu não passei. Tipo assim, tinham 6 vagas. Eu empatei em nota com o 6º. Eram 6 vagas para o quê? Para a região de Sorocaba. Para minha região. E eu empatei em nota com o último em critério de desempates. Assim, o outro cara foi enfim. E daí foi assim, essa aí foi até uma gota d'água, que eu falei assim, cara, eu usei o meu máximo, eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto eu me profissionalizei,
e tive esse resultado, doeu muito. E não dá para eu esperar, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu não quero dar um passo para trás nessa parte da vida, assim, profissional, financeira, de autonomia de vida mesmo, né? Daí, cara, eu tô falando, tipo, rolou esse edital, daí, mano, na correria da vida, assim, da nova rotina, totalmente minguado dessa parte cultural, recebi uma ligação, tipo, ó, você é o Pedro? Eu falei, sou. Cara, você foi convocado, uma das vagas de Sorocaba, o cara desistiu, já rolou o curso 1, né, que o Ministério são 3 cursos que ele dá. Sei. Falou, ó, já rolou o curso 1, mas se tiver interesse, você entra no curso 2, 3 e você vai ter a extensão desse período para executar seus projetos, tudo tal. Você quer? Porque você não respondeu o meu e-mail. Eu quero já. Eu falei, quero, mano. Não, é que eu nem entrava mais nesse meio de editais porque eu tinha meio que magoou mesmo. Magoou. E daí, cara, do nada, assim, ó, eu caio num bonde andando, tipo, contando, assim, detalhes, assim, essa questão da coordenação do curso de agente territorial de cultura do Sudeste. Na hora que eu entrei, rolou uma mudança de coordenador, várias questões, assim, políticas, porque, mano, não é um negócio que a gente tá falando, assim, pouca coisa. É tipo assim, ó, mano, o coordenador lá presta contas pro Ministério da Cultura. O bagulho, assim, é uma coisa muito expressiva, que, pô, e daí o que eu desejaria muito, que cada gestão pública até, mano, reconhecesse nesse agente um grandíssimo potencial. Mas cabe a você se fazer reconhecido, né? Cabe a cada um de vocês, né? E é o que eu tô tentando na minha cidade. Mas já começou? Já tá rolando? Já tá rolando, entendeu? Quando começou a rolar? Isso aí começou desde o começo do ano. O gol é mais legal quando é os 47 do segundo tempo. Só que acho que já perdeu, né? Só que eu era, você que gosta de futebol, eu era tipo o Romarinho. Naquele jogo do Palmeiras, tá ligado? Sempre tipo assim, ó, cara, você é banco do banco, nunca jogou. Ô, você vai entrar aí, meteu um gol de chaleira, venceu o clássico, mano, você vai pro próximo jogo da Libertadores. Não, agora é seleção, tá ligado? É seleção. Pô, vai entrar contra o Boca, entrou ali no segundo, recebeu passe do Sheik, cavadinha. Então. Que é isso? O cara conseguiu arrumar um jeito de falar bem do Corinthians, cara, e falar da Libertadores da América. A Corintiana não, é foda. aquela. A Corintiana é foda, não. Mas entendeu? Daí é isso, cara, tá rolando. Então vamos começar a te cobrar já. Então já tem esse tempo todo rolando. O que tem lá em Porto Feliz? O que você achou? Quem são essas pessoas? Quem é essa cultura, essa arte de Porto Feliz? Então, ó, Porto Feliz, ela tem o coletivo do Sarau, que a gente estava falando, assim, é um coletivo muito expressivo. Tem os grupos de teatro que são voltados, assim, bem nichados para encenar o nosso passado histórico, que tem muito valor e precisa ser reconhecido, obviamente, mas que hoje acaba sendo olhado só de uma maneira muito exclusiva e acaba que esses artistas novos, né? essa arte moderna porto-felicense acaba sendo minguada. Sabe aquele ditado, eu não gosto muito de falar, mas ele expressa muito bem aquilo. O santo de casa não faz milagre. Tipo, pra que eu vou olhar esse cara que faz uma cena independente, que tem um discurso? Acaba que isso não é tão valorizado. E se a gestão não valoriza, dificilmente ele consegue. Você traz alguma coisa diferente da zona de conforto, os caras já... Tem uma cultura do rap, do hip hop muito forte. Grafite, sabe? né? Tipo, skate. Semanas atrás aconteceu o Circuito Paulista de Hip Hop. É um circuito organizado por um coletivo de Bauru, Acesso Popular, e pelo um coletivo de Porto Feliz, que é o Pique Favela. Cara, são 2 coletivos assim, que são dos primórdios do hip hop, da cena do rap do interior paulista, sabe? E tipo, cara, eles organizam um evento... É velhinho já, faz tempo já. Né? E, mano, os caras... Desculpa, Matheus. Eles organizam um circuito, assim, um evento, que ele é, tipo, ele recebe um aporte de nível estadual, então é muito grande. E, cara, na própria cidade de Porto Feliz, quem não tá próximo a essa cultura do hip hop, olha aquilo e pensa assim, que é um negócio assim, tipo, esses caras, esse tipo de show, a prefeitura não tinha... Eu ouvi isso de um colega meu, assim, uma vez, enfim, não vou me alongar muito, mas o cara criticou pra caramba esse negócio e falou, a prefeitura dá verba pra esses caras e tal. Eu falei, olha, você quer saber com mais detalhes? Ele falou assim, como assim? Eu falei, olha, eu tô realmente
numa bolsa de estudos do Ministério. Minha função hoje é de agente territorial de cultura. Eu participei, assim, não como organizador, como agente territorial, parte do que é esperado também, é que eu viva a cena dessa região. Então eu fui lá, fui para conversar com os caras, entender como vem. Quando eu entendi a dimensão, porque assim, eu gosto de rap, cara, mas eu não sabia, não consegui perceber nada do que estava acontecendo. Tipo, eu fui no encontro de DJs, pensei, os DJs aqui que os caras se conhecem, faz um barulho. Não, mano, os caras trouxeram, assim, DJs que tem prêmio, assim, de freestyle, de performance, nível mundial. Levaram pra minha cidade. E, tipo assim, a minha cidade olhou aqui. Ninguém desconhece completamente. Ficou sabendo, mas assim, bateu onde? Bateu naquela bolha. E como romper essa bolha? Cara, gestão. Se não é com grana de alguém que tem pra botar ali, de falar, não, vamos estourar na divulgação, é com a gestão. Entendeu? E daí, quando eu falei isso pro cara, ele ficou assim, também choque. Eu falei assim, você tá falando que a prefeitura deu? Mano, a prefeitura não pagou nada. Essa grana veio do governo do estado, porque tem 2 coletivos de uma baita história que você tá olhando e achando que os caras é baderneiro. Porque isso é preconceituoso. O cara ficou meio até em choque, assim. É desconhecimento, daí ele virou e falou assim, né, mas ficou lá bagunça. Eu falei, mano, se ficou ali lixo, ficou alguma coisa assim, ali eu acho assim, a organização poderia ter olhado melhor, ou a prefeitura com a obrigação dela de organizar aquilo, tipo, cuidar, né, dessa parte de resíduos, lixo ali, organizado, pensado, teve um evento, vamos lá fazer uma limpeza mais caprichada. Podemos melhorar, mas cara, isso... na boa mesmo. E tudo isso vai passando batido. E daí que eu falo, cara, eu espero, que eu torço, e eu, assim, pense que eu tô nessa função, nessa preparação do Ministério, a coisa de um mês caindo de paraquedas, tentando entender, sabe? E eu já olho para isso e falo, cara, isso tem um potencial maravilhoso. Porque se a gente começa a entregar para uma pessoa que não tem vínculo com a gestão, independente de qual a gestão tipo assim, cara, você não tem vínculo com ninguém, você não tem rabo preso. Você só precisa relatar o que está acontecendo, mapear quem faz e me apresentar tudo isso. Porque se eu tenho... O Ministério tem ali um registro de quem faz cultura no município, entregado por alguém, organizado, ele pode virar para a prefeitura de qualquer município que seja e falar assim, cara, por que você está contratando fulano, ciclano, beltrano de um show, de uma cidade de fora? Se você tem tudo isso aqui não está tendo suporte, entendeu? Então eu acho que é um caminho muito inteligente para acontecer uma mudança que a gente precisa. E você tem contato com os outros caras do departamento de Sorocaba, não sei lá como é que chama? Porque de repente para fazer uns... Porque assim, parte... Desculpa, perdão. Não, para fazer umas trocas, né? Vamos mandar o cara do rap, vamos trazer o assim, de Sorocaba e fazer... O que é esperado de mim é que eu consiga fazer isso na minha região. Claro. Mas o que eles aconselham e tentam dar suporte. Só que assim, essa verba dessa bolsa de estudo, ela é muito limitada. Então, os próprios coordenadores entendem. Eles falam assim, tipo, com o que você recebe, a gente não pode esperar que você faça um mega evento, uma mega comunicação com o cara de Salto, Tietê, Piracicaba e tu. Então, assim, faz o seu. Faz o seu. Mas, assim, a gente tem aulas ao vivo, né, por mais que online, onde a gente tá debatendo, eu converso com todo mundo. Só que, assim, a minha visão nesse curto espaço de tempo é que o negócio ainda tá muito macro. Imagina, assim, um cara coordenar todo o Sudeste é muita coisa. Agora, se fosse uma coisa ainda mais, assim... Pulverizado. Pulverizado. Capitanias tanto que, assim, antes de eu vir para cá, nesses dias que antecedeu, eu entrei em contato com o meu coordenador, só que, infelizmente, o cara acabou de assumir. Se eu tô há um mês, o coordenador novo tá 2 semanas. Tá ligado? Ele tá então, despedido assim, que segue um tiroteio, né? Mas o cara é muito competente. Eu esqueci o sobrenome dele, mas é o Thiago lá. Pô, um cara assim, você vê que ele tem o tino, assim, de que eu admirei muito, assim, as condições dele de reunião. Aquele cara que não perde tempo em reunião. Tipo, mano, ele juntou 100 e poucos agentes culturais. Ele falou, gente, a reunião vai ser 45 minutos. Eu duvidei. Que eu nunca participei de uma reunião bem guiada que durou 45 minutos. Mano, ele conseguiu fechar, instruir, passar a mensagem em 40 e o resto ficou ali pra galera conversar. E, enfim, perguntei pra ele, falei, cara, Tietê tem um agente territorial cultural?
como eu descubro, como eu alcanço E ele? Ele não conseguiu me dar essa resposta a tempo. Porque essa ideia. Eu tô conversando com a Tânia em Itu, que é a representante de Itu. Ela, que já tá desde o começo, tem uma ponte com outros agentes da cidade, mas pela modéstia do que a Bolsa propõe É um segundo passo financeiramente, isso, né? sim, ninguém tá lá e consegue viver única e exclusivamente Aham. disso. Falar assim, não, ó, eu fui aprovado nesse edital, eu consigo parar tudo Não vou mais trabalhar com outras coisas, vou ficar aqui. e vou focar só nisso. Então, mano, tem cara que é advogado, tem cara... Você só não pode ser concursado público, né? Aham. E nem CLT, né? Mas se você não tiver nessas duas categorias... Só que daí todo mundo que tá nessa... Às vezes o cara é até da cultura. Só que, tipo... Ele tá fazendo 5, 6 editais que ele tem que entregar. E tem mais esse que ele vincula tudo, articula bem. Mas, cara... Entendeu? Precisa de mais aporte. Só que para mais aporte, eu acho que precisa o quê? Mais Tem que resultado. começar, dar certo e etc Né? e tal. Mas parabéns, cara. 27 cidades na região de Sorocaba. E Quantas? 27. Ah. Na região de Sorocaba. São 6 agentes. Então, mas a região de Sorocaba também tem, assim, se eu não tiver... Assim, tô falando assim, sem uma grande convicção, mas do que eu fui entendendo, assim, tem uma distribuição das cidades também, entende? Então, tipo assim, eu sei, se eu não me engano, a região que eu tô aqui, ela pega 7 cidades. 7 ou... Mas de 5 cidades para cada... Para cada... Só que também é esperado isso, né? Assim, fecha muito a mesma... Tem Porto Feliz, tem Tietê, por exemplo. A gente tem uma cena de hip hop aqui bacana também. Mas deu uma morrida agora que tá dando uma recuperada. Grafite também. Aí você consegue linkar uma coisa com a outra. É difícil essa conexão para ter um circuito cultural focado nesse determinado ponto. Aí cai num lugar assim onde, pô, a individualidade de cada gente... Você tipo tá assim, falando sobre fazer um intercâmbio, né? Mas o intercâmbio, aí que tá. Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer esse tipo de coisa. Não, então, mas daí que é isso que eu ia falar, é a individualidade. A arte tem que se conversar, né, cara? Mas daí que tá assim, tipo, pô, meu histórico. Em Porto Feliz eu fui o gestor de um centro cultural. Então, assim, eu conheço a galera do teatro, do grafite, o cara que é artista plástico, eu conheço o poeta, eu conheço a escritura de romance. Você coloca todo mundo no eu tenho... E Porto Feliz é uma cidade de dimensões pequenas. Então, assim, pra mim não é um grande desafio ter tudo isso. Agora, se pensar assim, outros agentes, eles que foram aprovados, que nem tem uma que é aqui da região também, se eu não me engano, ela chama Camaleoa. Quando a gente estava nas primeiras reuniões, e ela também foi dessa leva que veio na última chamada. E daí, quando apresentaram para ela falou, mano, eu sou muito do grafite. E daí o que o pessoal falou, meu, tudo bem que você é de uma cena. A ideia é que você consiga fortalecer e engajar essa cena. E daí, assim como eles dão essa instrução, pô, se aproxima da prefeitura, da política Aldir Blanc, das reuniões, da construção dos editais, eles também encaminham, falam assim, pô, tenta se aproximar do fórum de cultura da sua cidade, vê se ele existe, se não existe, fomenta ele. Então, praticamente todas as cidades vai ter ali um fórum meio que independente de cultura. Então, ali é um bom veículo para você, tipo, divulgar a sua ação, divulgar o que está acontecendo, que eu uso lá em Porto Feliz também, né? E daí também vão outros desafios. Tipo, a gente tá falando aqui uma cidade pequena, mas se e Sorocaba mesmo, você acha que um agente vai dar conta? Não dá. Pode crer, não dá. Tipo assim, cidade de São Paulo. Cara, a Zona Leste deve ter uns 35 universos particulares só dentro dela. Entendeu? Mas é um movimento para a realidade que tinha um Ministério da Cultura extinto. Já capilariza. Então, cara, né, você meu? falou isso agora. É tipo, vamos oxigenar. É o Quando respiro. você falou do Ministério da Cultura e você falou, voltou de novo, aí rodou toda essa conversa, veio na minha cabeça e falei, como que pode, né, cara? Um país cortar o Ministério da Cultura, né, velho? Não, Você tem um governo, né, que fala assim, não vai existir isso aqui. E quando você coloca o cara fala que o Beatles é de Satã, né? Isso foi o pior de tudo, né? Você ouviu isso daí? Como que chamava Nada, o ministro do cara lá? Essa grana ficou presa, toda a grana do audiovisual, que eu sei mais, né? Não sei tanto. Não, e a pandemia, Ficou o pessoal, presa. esse pessoal E a se pandemia, fudeu. e ficou o pessoal preso o dinheiro. de evento, de banda, cara de mesário, artista, músico, o pessoal comeu pouco de amassou na pandemia, velho. Pô, era eu. Eu tinha ali, tava com os projetos, tudo bonitinho. Passou a pandemia, eu falei, agora eu vou fazer outra coisa, porque senão, como é que faz?
Como é que sustenta as FIA, né? Exato. Só que eu dei muita sorte, porque aconteceram algumas coisas muito boas. E por causa da Aldir Blanc, porque eu era também de um núcleo de teatro, de uma galera, de um grupo de teatro, né? E, pô, geralmente você coloca uns editais, certo, você vai ganhar um edital no ano. Ou se for de audiovisual, um a cada 2 anos, né? Cara, a gente colocou, e a gente ganhou uns 4 juntos ao mesmo tempo, assim. E aí eu quase enlouqueci, né? Pra trabalhar, pra fazer aquilo tudo acontecer, porque eu tinha outro trabalho e continuei, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Eu não tenho a menor ideia. Pandemia. Pandemia. Veio isso daí. Pandemia, só que aí eu acostumei, como eu tinha arranjado um outro trabalho fora disso, eu acostumei, cara, a ver meu salário cair no dia 30, porque eu fui um cara que fui empreendedor da cultura a vida inteira. Da vida inteira. Ou com teatro, ou com cinema, ou como locutor, ou como qualquer coisa, mas eu sempre fui. Ou eu tive uma revista, jornal, não sei o quê. Só que, cara, quando eu comecei a ver assim, dia 30, caiu o salário, caiu o vale alimentação, aí chega no dia 10, já caiu de novo, olha que bonito, o dinheiro chega, né? Eu falei, ainda dá pra eu fazer um corre atrás e ficar colocando. Aí, agora eu tenho paz pra escrever. Porque senão você tá sempre correndo com aqui no pescoço, cara. Pode crer. E aí você tá. Chega uma hora, você tem vários projetos para colocar, e aí você acha esse maravilhoso. Mas aí você começa a olhar e falar, mas qual tem cheiro de vitorioso? Qual tem cheiro que vai ganhar? É esse. Era o que eu queria? Não era meu filho predileto, mas vai colocar. Eu preciso viver, irmão. Você tem que pensar com a razão e com a barriga, né? O artista tem que pensar com a razão e com a barriga. E a minha esposa, minha mulher, ela tem uma visão muito boa. Ela falou, cara, agora vai virar um infantil. Ela virou para mim e falou assim, agora vai virar um infantil. Escreve um infantil. Eu falei, mas por quê, meu? Eu já tinha outros prontos, eu tinha ideias, né? E aí eu escrevi o meu e o dela, colocamos 2. Entravam 10 na primeira fase, o infantil ganhou, o outro ficou em 11º, cara. Eu fiquei torcendo para um, né? Vai cair, vai ter um problema, né? E o infantil rolou. E aí eu vim gravar em Tietê, inclusive, que foi o Trem Fantasma. A gente se conheceu. Que foi quando a gente se conheceu, né? E... Ele fez um filme aqui em Tietê. Mas é isso, aí então... ele bebeu a água aqui, fudeu. Cara, agora, isso é uma coisa que eu acho, assim... Puta, esse é um negócio que me faz olhar pra arte e falar assim, meu, como... É prazeroso ver isso. Eu acho que é esses frutos que a gente agora em direto, porque nem se falou agora, né? Me deu esse insight, né? Pô, você tem mó trajetória, daí no momento você vira e fala assim, pô, aqui, ó, conselho da esposa, vou gravar o infantil, tromba um cara, pô, uma conexão, tá, nasce um podcast, cara. E agora nós estamos aqui... O Eric fala muito isso, eu vou falar isso muito, tipo, eu sempre cito muito o Eric e o Breno, porque eles são 2 caras que nos últimos anos a gente produziu muito junto, e a gente sempre que tá junto, né, a gente acaba lembrando disso. Cara, quantas coisas nascem hoje e elas são não digo o eco, mas a reverberação de uma coisa tão singela lá atrás. Tipo, um dia há muitos anos atrás, um dia o Eric fez o New Road, um álbum dele, ele falou, mano, eu quero fazer um show na praça. Daí ele tava ali naquele movimento pra organizar, eu fui pro Eric e falei assim, deixa eu abrir o negocinho. Ele, então eu vou... toca ali, fizemos uma primeira, numa segunda, Breno. Vai lá, toca. Coreto, que ele contou pra vocês. Coreto. Pô, o cara tá aí agora, mano, soltando o álbum dele. Gravando sozinho. Tá ligado? Criando, tipo, a autenticidade dele. E ele daí... tem uma linguagem toda própria, né, cara? Muito legal. Só que... E daí é onde Beijo, Breno Boro. Eu não vou mandar, não. Só que daí é isso que a gente tava falando. Pô, olha como isso é valioso. Quantas coisas são produzidas fora de uma mentalidade de mainstream. De viralizar. De, tipo... E o porquê... E como isso vai ganhar notoriedade. Como isso vai inspirar um garoto? Cara, ele só vai ser inspirado e falar, pô, quero fazer isso também, se ele vê o reconhecimento profissional, pessoal, artístico pra esse cara. E daí que eu falei do negócio assim, de tipo, pô, se a gente só pensa em mainstream e o que deu certo é o famoso, é o multimilionário ali, cara,
isso aqui é muito inalcançável. Tipo, pra quantos milhões de meninos vai ter um Vini Júnior? Cara, eu vou fazer uma analogia muito bacana sobre isso daí. Agora, e só pra fechar assim, ó. Cara, é naí que entra... Que tem que entrar essa verba da cultura. Garantir que essas pessoas que fazem um negócio fora da casinha sejam vistos, assim, não precisando ficar deslumbrados ou tendo a necessidade também de, mano, fazer uma jornada 6x1, tá lá no corre. Porque, assim, você pode falar, e eu até ia te fazer essa pergunta, porque, mano, é algo que eu vivi e vivo, né? A gente fala assim, pô, agora eu tenho essa segurança, essa paz, vou escrever melhor, vou escrever cabeça leve e tal. Mas te sobra muito tempo pra escrever? Quando? Agora? Tipo, tá ligado assim? Então. Tipo, é isso. Então, Sobra. cara, e daí sim você fala, nossa, agora eu não tô naquela corda no pescoço. Mas também não tenho tempo. Mas você não tem o tempo. Né? E de verdade, eu acho que o lance, quando a gente entra nesse modo operante da rotina, do trabalho, que tem seu valor, óbvio que tem, né? Não é de você falar que... Mas você tem menor abstração. Só que assim, cara, você tá vivendo... Você entra num lugar de uma inevitável frieza, eu vou dizer assim, que é tipo assim, cara, você não tá mais tão sensível, sensitivo, aberto. Você tá ali, ó. Claro. Pô, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que almoçar, eu tenho que voltar, eu tenho que descansar pra amanhã. Tipo, você já não tá mais naquela... Sei muito bem do que você tá falando. Então, eu acho que... Só que você também viver no abstrato. E não saber como vai pagar a tua conta também é complicado. É doído demais. E como que a gente muda isso numa realidade, assim... Mano, tem que ser a cultura sendo valorizada. E não dá pra esperar que o mercado musical vai começar a falar assim... Vamos levantar todos os artistas independentes. Jamais, porque é isso, ele é o mercado, mano. A não ser que eles olhem pra vocês e vejam $1. Se o mundo mas daí eles vão te chamar pra quê? Pra se deixar de ser esse cara. Exatamente. Você deixa de ser. Entendeu? E... Enfim, eu sei que é um grande devaneio. É um grande devaneio isso. Não é tão, mas assim, não é tão grande. A gente chega tipo, lá. só vai deixar de ser assim se o mundo deixar de ser capitalista. E não vai deixar. Né? Então, como isso vai ser corrigido? Quando a gestão da cultura for feita de uma maneira mais diferente. E quando aí a gestão chega e faz assim, te dá 3 caixinhas de som lá, fala que ajudou, que foi ela que deu apoio, tira 3, 4 fotos e tá tudo certo. Mas você tinha tido uma ideia incrível. Você tá falando de compor, de trabalhar, de fazer. Se você pegar fazer uma analogia com o que você falou, você pode pegar uma máquina e fazer uma flor, né? Em 10 minutos sai uma flor. Mas uma flor de verdade, você precisa lapidar ela. Você tem que plantar sementinha, regar, né? Que você está falando do nascimento, de juntar, de um se encontrar com o outro e começar a produzir, criar música, sem a necessidade de fazer algo que você falou de mainstream, essas coisas, né? As flores de plástico não morrem. Não morrem. Vou dar um ponto de vista filosófico que é econômico. Seja bem-vindo, meu. Vamos lá. Não, é Mrs. ou é... Como chama que tem um bom, né? Adam Smith, depende. Vai ser uma visão Adam Smith ou Mrs. Ele gosta de Mrs. Já vou contar para você, viu, Pedrão? Ele gosta de Mrs. É número, é seco, é cru. Dentro do cenário econômico, ele fala que não existe tudo para todo mundo ao mesmo tempo. É o que vocês estão falando aqui ou você trabalha, paga as suas contas, ou você produz a sua arte que você ama, que você gosta, só que daí você fica preocupado de não ter como pagar as contas. Então, na arte também existe não existe tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Mas é para dar flor. A máquina faz a flor ali, que ela vai durar muito tempo, mas ela não é de verdade. Não é de verdade. A de verdade ela morre, você tirou ela dali, ela morre. Você tem que plantar de novo. Mas não se trata de você amar e gostar. É o que você sabe fazer. É o que você presta pra fazer. Não se trata de amor. É o que você faz bem, cara. O universo não liga pra Não sei nem se é bem, mas assim, você faz de uma maneira tão verdadeira. Então assim, você precisa fazer. Naquele momento, aproveitar o máximo que você puder e enriquecer. Enriquecer eu falo não de dinheiro, eu falo de enriquecer como ser humano, como indivíduo, como poeta, como artista, viver aquele momento. Absorver tudo que você... A sua fala também faz pensar, assim, que às vezes quando a gente fala na arte, assim, sempre fica aquele negócio meio que assim, o cara que é artista, ele cria aquele personagem e tal. Cara, de verdade, eu percebo que eu preciso performar 1000 vezes mais e me demanda, assim, uma energia, um foco, assim, ó, pra eu ser algo fora da arte, que assim,
o personagem é esse veterinário, tá Pode ligado? crer. Que tem muita responsabilidade. Não é um personagem que eu falo assim, eu tô fingindo, brincando. Não é isso. Muito pelo contrário, é muita responsabilidade, é muito foco pra, entregar o que eu preciso entregar. Só que, cara, pra eu fazer aquilo, é assim, é realmente assim, ó, demanda muito, assim, suga, não no sentido assim de ser extremamente negativo, mas assim, ó, eu preciso dar toda essa energia. E daí quando eu lembro assim, eu falo, eu tô trabalhando numa jornada, vocês vão. Cara, mas quando eu tinha o centro cultural, era 7x7, mano. Só que assim, aquilo ao mesmo tempo que consumia, fluía de um jeito tão bom e também retroalimentava, porque, cara, é aquilo assim, é o que você falou, putz, isso aqui eu sei fazer e não porque eu me matei de aprender, é porque Eu sempre soube, flui, sai e... A sua vida se confunde com o seu trabalho o tempo todo. Você não sabe mais quando você está trabalhando e quando você não está. Porque você está sempre. E acho que só o último ponto assim, nesse lado assim, da economia, né, assim, e tipo, a questão não é, nossa, tornar todos esses artistas independentes multimilionários como essas celebridades de um mundo de sustenção. É só garantir, assim, a segurança. Um planejamento de tipo assim, ó, com isso você vai ser fomentado. E uma vez que ele vai ser fomentado... Seja um artista, não tem que ser um veterinário junto, ou seu vidraceiro, o seu... E, cara, se você começa a ter, vamos supor, e também, devaneio, e de um lugar totalmente hipotético, mas se você pensa assim, em cada região existe um fomento para esses artistas da região, eles começam a ser mais vistos, reconhecidos, eles vão ter oportunidades, tipo, em áreas, em casas de show, de um lugar assim, privado. Eles não vão ficar só ali. Só que tem um ponto. Quando ele está aqui, a gestão pública exige dentro de tudo isso as contrapartidas, que são ações socioculturais. Então, assim, cara... Não é almoço grátis, né? Não é almoço, não é mamar na teta. É tipo assim, tá, beleza, tá aqui. Agora me fala, onde isso aqui gera inclusão? Onde isso aqui traz conhecimento? Onde isso aqui muda uma geração, sabe? Conta a história do que está acontecendo naquele lugar. Exato. Onde isso aqui é realmente... Como se justifica que isso aqui é realmente cultural? E se a gente não tiver isso em regiões menores, a região menor, ela sempre vai querer ser o quê? O maior. Isso é uma visão minha? Pô, eu cresci vendo os meus primos, assim, nos negócios da capital, tendo aquele do interior, tendo aquele deslumbre da capital. Eu vi muitos colegas sempre querendo o quê? Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. E a metrópole, ela nada mais é do que assim, ela fomenta muita coisa, mas ela tá o quê? Sugando de algum outro lugar. Mas você não tem acesso, como você falou, você tem uma grana, como você consegue morar em São Paulo, pro teatro, pro cinema. Quem é essa pessoa que está em São Paulo? E do audiovisual mesmo, que a gente tá falando, o audiovisual hoje, assim, o cinema brasileiro, acho que hoje ele tá dando aulas e sendo incrível. Mas por quantos 1000 anos, não só o Brasil, mas todo um mundo, quando pensa em cinema, consome o quê? A cultura norte-americana. Claro, cara, se você não tem o seu cinema, se você não tem o seu roteiro, você consome o quê? Ali. E daí você vai querer ser o quê? Malandro, enquanto não tiver um herói brasileiro, o moleque vai querer ser o James Bond. Pode crer. Que nem na minha época tinha o Zorro. Você pegou uma época boa, né? Essa não é uma época que eu... Eu sou muito mais novo. O agente rodoviário. Isso daí é antigo, hein? O agente rodoviário. Mas você também não pegou. Você é rodoviário, era uma série, né? Preto e branca, preto né? e branco. Tinha Com o Pastor Alemão. Pastor Alemão. Motocona lá. Era o Chips brasileiro. Meu pai assistiu. Aliás, foi aniversário do meu pai ontem. Meu pai que falava também, repórter Ivaldo. Seu Ivaldo, parabéns. Foi o aniversário dele? Ontem. Beijo. Como o nome da sua mãe? Rosana. Rosana. O beijo é pra você, na verdade, né? Daí vai pro Ivaldo de Lambuja junto também. Pô, Pedrão, quando você volta? Pra onde? Pra quê? Pra cá de novo. Quando vocês quiserem. A gente tem que trazer agora o Ricardo Raio. Tem que trazer. Ricardinho, vou entrar em contato contigo, meu irmão. O Raio, ele faz samba enredo, né, cara? Faz. É muito louco, o Ricardo Raio. Teve um Regis Tadeu, né? Ele fez uma avaliação do som dele. É verdade, rolou mesmo isso. Rolou, cara. Falou do som dele. Ele falou do Mendigão. Do Mendigão.
E daí a gente vai trazer todo mundo aqui. Tá chegando o final do ano, vamos fazer de novo? Especial de Natal. Especial de Natal. Não, mas então vamos nós pra lá que tá mais fácil, né? Também. Ele não pega estrada. Tem que, Não, a gente vem buscar você. Tem que ir de Uber, velho. A gente vai de A gente Uber. vai, ué. Não, vão mesmo, promete. Vamos. Fazendo sarau lá. Nossa. Eu prometo, mas eu sou mentiroso. Aí É carioca, velho. Ele é carioca, meu irmão. Muito obrigado, cara. Pô, eu que agradeço de coração. Pedrão,